Pode falar? O gordo tá pouco se fudendo, ô viado. Olha a produção, cara. Tá gravando? Pode começar? Fala logo, velho. Deixa ir embora. Aí, ó, tá vendo? Vai, Play, começa. take 1. Vamos lá. Fala, galera, beleza? Estamos no papo... Aí, ó. Ah, cara, eu esqueço, velho. Aí eu grito na orelha dele. Foda-se. Fala, galera, beleza? Estamos no Papo Raro. Eu e meu amigo Rafael Sampaio. Rafael Sampaio. Quem está conosco? Fala, meu nobre Rodrigo. Estamos aqui com ela, Daniele Marques, a Dani Marques. Astroloca no Instagram. Astroloca. Ela é astróloga, comunicadora e ontem, trocando uma ideia com ela, ela falou pra mim que ela é conspiradora alienígena. Como assim, irmão? Caralho, velho. Dani, seja muito bem-vinda ao Papo Raro, Dani. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Pô, obrigado por você ter aceito o convite aí, cara. E... Ela é amiga do ET Bilu, então. Certeza. Muito, daquela... Mas, Rafinha, pra trazer a Dani, porque, porra, eu tava com os contatos alienígenas lá. Saiu caro isso aqui, cara. Ou seu moço do disco voador, tá ligado? Exatamente. Quem que tá ajudando a trazer a Dani, Pô, cara? como sempre, cerveja Moagem, auxiliando o Papo Raro. Ele mandou a cerveja pra gente que sai direto do tonel aqui pro Papo Raro. E se você quiser tomar uma cerveja fresca, cerveja viva na sua casa, Moagem, tem o delivery da Moagem e chega no seu bar preferido e pede pra tomar Moagem. Se não tiver, os caras vão providenciar pra você. Exatamente. Quem também tá sempre patrocinando nós é o CPA, o melhor curso preparatório para o exame de ordem. Então você que tá aí se preparando para o exame de ordem, segunda fase do exame 34 vai começar a partir do dia 21 de fevereiro. Vá lá, cupom de desconto Astrologia 10. Astrologia 10. Plutão 10. Plutão é planeta sim. Hashtag Plutão é planeta sim 10. Pronto, põe lá. E aí você terá 10% de desconto no seu curso de segunda fase. Quem mais, Rafinha? A LC Corretores também nos auxilia aqui se você tem um imóvel e quer colocar para alugar, quer vender, ou se você quer alugar um imóvel, se você quer comprar um imóvel, você pode buscar a galera da LC Corretores. Os caras estão trabalhando no Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, tá? Então, o que você precisar na parte imobiliária, LC Corretores, cara. A Skate Company também está sempre conosco aqui. Você que está precisando de uma mobilidade, aquele last mile, a última milha para ir para o seu trabalho, não quer ir andando, né? Tem lá soluções em patinetes elétricos, tem lá tudo que é situação elétrica para te ajudar na mobilidade. Eu tenho minha motinha do Sucesso. Sucesso. Roda 40 km, inclusive a motinha é aquela que tá ali na introdução do Papo Raro. Pessoal, vale a pena, procura a Skate Company e lá não tem cupom de desconto. Não tem. Não tem, infelizmente. E com a gente aqui também, sem cupom de desconto, a Protons Energia e Engenharia Energia. A Protons, ela monta o seu plano de energia solar. Você que tá gastando grana pra cacete aí pra Energisa, chupa Energisa, vai lá na Protons, faz um orçamento, os caras vão converter o que você paga hoje de energia solar, de energia comum, vão converter aí num financiamento seu para implantação da energia solar e eles prometem até 95% de economia na sua conta e chupa Energisa. E chupa Energisa, hashtag. Tem que aproveitar isso aí. Porra, bom pra caralho, Enquanto ainda tá podendo. Exato. Porque daqui a pouco não vai poder mais. Ó o bizu. Ó as conspirações. Exato. E pessoal, detalhe, se você quer uma mobilidade elétrica, Skate Company. Mas se você quer uma mobilidade urbana, quer manter a saúde tipo o Pincher, ó. Pincher era igual o tamanho do Lecão. Agora o Pincher tá magro. Por quê? Vai andar de bicicleta na Gilmar Bicicletas. São 36 anos vendendo bicicleta. E lá, Rafinha, você vai comprar bicicleta? Não é assim, tá aqui a bicicleta, sai andando. Não, o cara vai escolher a bicicleta pra você, irmão. Você não chega lá e fala, eu quero essa Caloi 10 e Não. vai embora? Por exemplo, Pincher. Não é possível. Não, Como não. como É assim, ó. bicicleta? Pincher, você gosta do quê? Gosta de andar na rua ou andar na terra de bicicleta? Se fosse pra comprar uma. Na rua, né? Na rua. Você quer aquela bicicleta do pneu fino ou do pneu grosso? Então lá tem. Lá na Gilmar Bicicletas tem. Então, é o estilo do cara. Ele vai te apresentar a bicicleta e vai deixar a bicicleta do seu tamanho. Por exemplo, do Lecão, 200 kg, tem bicicleta pro Lecão. Porra, massa, então lá tem bicicleta para todos os gostos. Busca a Gilmar Bicicletas aí nas redes sociais e é sucesso. Quem mais, Rafinha? Cara, pra gente tá aqui hoje a barbearia Monarca. Olha aqui, Ela ó. deu um trato. Ó, Rodrigão. Ó. Eu falei, eu não visitei os caras. Aí, ó, tá hoje, vendo? porra. Tá vendo? Olha aí. Mas eu vou lá. Porra, a Monarca, ela dá esse trato aqui na gente. Os caras não fazem milagre, né? É. Mas deram um trato aí. Então estamos aqui. Dá uma melhorada. Deu um upzinho aí. É isso então, aí. pô, a galera que precisar aí, barbearia Monarca, nossa parceiraça. E pra você que ainda tem um relacionamento, né, que é muito importante, nós temos aqui alguém que pode lhe ajudar a apimentar seu relacionamento. Quem, Rafinha? Quem? Boutique Labareda. Porra, Então, velho, se puta você boutique. precisa dar um up no seu relacionamento,
né? Tá lá. Tem uma namorada distante, né, Rafinha? Pô, isso aí. A Labareda Boutique tem a solução. Ah, meu relacionamento tá monótono. Labareda, velho. Labareda. Vai dar uma divertida aí. Por Quem exemplo. não tem relacionamento também, né? Pra quem não tem relacionamento. Pra isso quem não tem aí. relacionamento também. Tipo o Lecão. Ó, por que ele tá feliz, ó. Olha lá. Passou na Labareda e tá feliz. Ó a alegria Olha a contagiante alegria dele dele. contagiante. Maravilhoso. Você tá vendo como ele tá feliz, Comprou um Dani? amigão. Olha. É. É, desse jeito. Beleza? Passa na Labareda, compra o seu acessório e vai se fuder. É isso aí, cara. Acho que por hoje é isso, né, cara? Dani, é o seguinte, Dani. Já batemos o papo aqui em off, cara. Então você faz horóscopo, então? Não, pelo amor de Deus. Dani, Me respeita. Me respeita. Eu não saí do direito pra fazer horóscopo daquelas. Não, então assim, ó. Por que nós estamos falando isso? Porque em off eu falei assim, pô, o único contato que eu tive com a astrologia, Dani, foi horóscopo. Mas eu percebi que todos os signos lá davam pra... Era a minha semana, né? Áries, sucesso no amor, pegava a gatinha. Capricórnio, vai dar um ruim no amor. Aí eu tomei um fora de uma. Uma semana acontecia tudo, eu fiquei chateado. Falei, ó, isso aí é bobeira. Então o que é astrologia, cara? Pra gente começar esse papo, cara. Vamos lá, é disso que eu gosto. Vou Vamos explicar lá. a essência do negócio. isso. Da onde surge a astrologia? Porque nós somos ignorantes pra cacete, viu? Burrão mesmo. Pensa só comigo, a astrologia, ela é não é uma ciência, né? Mas ela é um conhecimento milenar, muito, muito, muito antigo mesmo. Ela surgiu lá nas primeiras sociedades, que foi tipo a Suméria, que foi uma das primeiras sociedades que têm conhecimento e que eles já tinham, por exemplo, um mapa do céu muito bem feito. Então, ela surge como uma necessidade do ser humano de encontrar a ordem, de Certo. entender... Não, ainda tem bastante. De encontrar a ordem, de se localizar no espaço e no tempo, né? Então a galera tava aqui, perdidona, no escuro, de noite. O céu não era tinha- uma coisa Como não absurda. tinha É um mapa, o conhecimento que nós é um temos mapa. hoje, telescópio, tem nada. Não tinha televisão, não tinha internet, tinha nada. O rolê era aquilo lá. Outra Google Maps não tinha Waze? Será? Não tinha. Não tinha nada, era só na base das estrelas. Então aquilo ali servia tanto como uma localização, né? Ali tudo parte, por exemplo, da observação do Sol e da Lua, Certo. né? Do dia e da noite. Então o ser humano começa a se situar no espaço e no tempo. Aquilo ali. Outra coisa, né? Da onde surgem os signos, por exemplo, é da observação desses ciclos da natureza, conforme vai passando o ciclo solar, né? Porque todas aquelas construções bem antigas, tipo Stonehenge, sabe? Aquelas construções de pedra, o Egito todo, Sim. tudo foi feito para observações astronômicas. Então, a partir disso, surge o simbolismo, que é o conteúdo, né? Por trás da astrologia. Então, por exemplo, por que o ano astrológico começa no signo de Áries? Porque naquele momento em que o Sol batia naquele lugar, que era o equinócio de primavera, era quando a vida começava a brotar de novo, quando acabou o inverno e a primavera começa. Então, todos os signos, eles têm essa relação com as estações, né? Sim. Com a parte das estações. Então, vem Áries, que é o início, depois vem Touro, que é o meio da primavera, então ele vai ter a característica da fertilidade, vai ter a característica de uma coisa mais conectada na terra mesmo, né? Quando as pessoas começavam a plantar, começavam a mexer na terra. Aí vem depois Gêmeos, que é o final de uma primavera, um signo mutável. Depois vem o verão, vem Câncer, vem Leão, vem Virgem, que é a época da colheita. Então tudo é conectado nisso. Entendi. O que eu mais gosto, por exemplo, é o de Escorpião, que ele fala da época do outono, né? O outono, na época que as pessoas precisavam, por exemplo, matar os animais para usar da pele, para usar da Se preparando pro gordura, inverno. se preparando pro inverno. Olha aí, Caralho. rapaz. Então, tudo tem essa ligação. Então, a astrologia surge, primeiro, como essa localização, né? E segundo, como uma visão de ordem, porque o ser humano tentando se localizar aqui, ele começou... O que foram as sociedades, né? As sociedades foram, tipo assim, da época do homem caçador-coletor, para ter evoluído para que a gente evoluiu, a gente veio na base da agricultura, né? E a gente conseguiu começar a ter um controle, um domínio maior da agricultura a partir dessas observações. Certo. Porque daí a gente sabe qual a melhor época para plantar, para colher, que época que tem que fazer cada coisa, assim as sociedades conseguem se organizar, as pessoas conseguem se organizar e o negócio começa a crescer. Entendi.
Então, a astrologia, ela vem como essa ordem. Aonde está a ordem? A ordem está intrínseca na natureza. A gente precisa observar essa ordem para que a gente possa se adaptar a essa ordem para então crescer enquanto sociedade. É uma enquanto coisa ser muito humano. prática, então. Não, faz assim, total sentido, É uma coisa né, muito cara? prática. É. Assim, ó, pô, tá aqui, o cara observou, acontece isso, olhou a constelação que estava em cima, então aqui é o período de Áries. Exato. Então tá, período de Áries, primavera, então é bizu a gente começar a plantar o rolê, né? Porque aí a gente vai ter a colheita X, depois de observar. Faz todo sentido. Era a referência cronológica que se tinha na época. E ela falou uma coisa muito importante, cara, mas aí nós vamos entrar depois. Eu vou tomar mais uns 3 desse aqui. Vamos. Que aí nós vamos entrar naquilo que você falou. Na questão de Deus, religiões. E aí o pau vai torar. Aí nós vamos ser cancelados. Vai ser o primeiro cancelamento do papai. Vai ser. Nós Então vamos todos juntos. Os dados. Eu adoro. Nós já temos mais de 30 episódios, ainda não tem uma polêmica, cara. Tem uma polêmicazinha, mas não tem um processo, um cancelamento. Quase vai ter um processo. Dois advogados aqui, nós estamos 3 chateados. advogados, né? Tá Vamos louco. tomar um processo. Puxa vida. Mas Dani, mas aí beleza, então, pô, isso aí nas sociedades antigas era pra galera se orientar e tal, entender o local, espaço, tempo, papapá. E como que começou a se tornar essa questão simbólica e as pessoas começarem a entender que isso influencia na vida delas? É aí que tá. Essa que é a questão. E aí eu vou emendar. Influencia na vida delas? As pessoas, a gente tem a ideia do horóscopo, por exemplo, vinha muito dessa ideia de que o planeta lá influencia. Mas não é bem assim. Acontece que, se você for olhar para a natureza, tudo existe uma ligação. Como que eu vou explicar isso? Por exemplo, a gente tem dia e noite, certo? Dia e noite é a energia yin e yang. O dia é yang e a noite é yin. Na medicina chinesa, tudo eles começavam a dividir a partir disso. Então a gente tem uma energia de dia e de noite, uma coisa vai pra fora, outra coisa vem pra dentro. A gente tem os elementos da natureza, a gente tem água, tem fogo, tem ar, tem a terra. Cada um tem uma propriedade, né? Tem uma coisa dessa. Observando as propriedades disso, que são naturais, né? Aí a gente vai entendendo como que essas propriedades, elas refletem, por exemplo, na nossa forma de ser e na nossa forma de interpretar o mundo. Então, o símbolo, ele vem meio que daí, né? O símbolo vem de como você consegue interpretar mentalmente essas coisas. Mentalmente as coisas que acontecem. Exemplo, a água. A água, ela é influenciada pela lua, né? As marés são influenciadas pela lua. A água, ela se adapta. A qualquer lugar que você coloca ela. A água, ela vai pra baixo. Ela sempre cai de acordo com a gravidade. Então, a gente faz uma ligação disso. O que é a água dentro do ser humano? Fora, né, a fleuma, o sangue e tudo mais, a gente tem nos nossos estados emocionais, nosso humor. Nosso humor muda também muito diariamente. A lua passa 2 dias em um signo, então ela muda muito rápido. Ela é esse ciclo de 28 dias, que é o ciclo da mulher. E tem toda essa ligação. Conforme você vai vendo essas ligações, assim, de uma coisa com a outra, você vai tirando o que é esse símbolo. E aí a astrologia, ela vai se diferenciando, né, de várias maneiras. Então, ela tinha muito essa propriedade também de previsão daquela época, os reis, até dentro da igreja mesmo, era muito usada para isso. Os reis precisavam prever, por exemplo, eclipses. Os eclipses sempre foram um sinal de mau agouro, né? Quando eles iam invadir, ia ter uma guerra, alguma coisa do tipo, eles precisavam dessa orientação dos astrólogos. Então, foi tomando essa proporção. E outra coisa também, ela foi desenvolvendo de acordo com a gente também, de acordo com a visão do ser humano. Então a gente teve uma época, no começo, né, de tudo, que o ser humano tinha uma visão muito animista das coisas, que é esse negócio de colocar personalidade em tudo. Sim. Né? Então, tudo era deuses. A terra era uma deusa, ou tinha o Thor, o sol, tudo eram figuras antropomórficas, né? Então a gente tinha essa visão. Aí a partir disso surge uma forma de enxergar a astrologia. Ela vem como essa coisa dos deuses, né? Lá na Grécia e tem essa ligação mesmo com os mitos. Os reinos antigos lá na Grécia, naquela sei lá, 5 mil anos atrás, 4 mil anos atrás, eles já tinham um astrólogo. Tinha, todo mundo. Já tinha um cara que... Tinha um mago lá, irmão. É um mago, mago. E tinha até esses tempos. O Ronald Reagan,
presidente dos Estados Unidos, ele tinha um astrólogo. Não, mas, assim, né? Vamos falar do Império Russo, na época dos czares. Ué, tinha o cara lá, tava o nome agora, Rasputin. cara. Rasputin, filho da puta, era esse cara aí. Rasputin tava lá, comendo a mulher do czar e rolê lá, irmão. Exatamente, eu tava cantando a música hoje, essa música é muito boa. Exatamente. Então, desde essa época, assim, beleza, a astrologia ela já era, então, utilizada como, no começo como orientação, depois começou a entender dessa relação com o indivíduo, com o ser humano, e isso vem evoluindo até os dias de hoje, né? É, exatamente. E o que a gente tem de mais moderno aí na astrologia? Por que hoje em dia a gente vê muito? Por que a galera tá curtindo a astrologia pra caralho, assim? Cara, sempre foi um negócio, o ser humano sempre teve uma curiosidade muito grande, né? De saber sobre si também. Por isso que o horóscopo ainda faz muito sucesso também. Porque todo mundo quer saber um pouquinho sobre si. Todo mundo quer vixe, pensa naquela, ainda mais bem antigamente lá tinha as bruxas, os bruxos que liam as mãos, que davam as coisas do destino. Isso é uma coisa muito humana, né? O ser humano sempre teve esse impulso. E aí hoje, o que é de mais assim, onde a gente pode tirar a maior verdade disso é no campo psicológico. Então hoje a gente tem uma astrologia psicológica, que foi pra mim, é o campo em que eu pego pra mim, que eu atuo, que eu acredito, que eu acho mais palpável de todos. Porque daí você pega todos esses símbolos e você vai tentar entender quem é o ser humano, quais são as partes que compõem esse ser humano, e os pedaços daquilo ali. Então, por exemplo, no mapa astral você consegue ver tudo isso. Cada planeta significa alguma coisa. É um símbolo de alguma coisa que tá dentro da gente. Então, mas assim, é simbólico ou realmente o Saturno retrógrado... É o Mercúrio, o Mercúrio que é o foda. É o Mercúrio que é foda? O Mercúrio retrógrado, ele fode com todo mundo. É uma simbologia, Não, ó, e embalando, assim, por exemplo, nós chegamos lá e falamos assim, porra, Dani, faz meu mapa astral lá. Aí você fez o mapa astral lá, baseado na hora, data, local e ano de nascimento, e você consegue me enxergar ali? Ou você, na entrevista, na nossa conversa, você vai falar, entendi, deve ser por isso. Como é que funciona isso, emendando na conversa, na pergunta, cara? É uma referência. Se influencia, a gente não sabe exatamente. Existe uma observação empírica. Só que aquilo que a gente falou também do horóscopo. Como você vai pegar ali e dentro da astrologia, dentro de toda a linguagem da astrologia, você encontra tudo que existe dentro de uma vida humana... Tudo que tem. Então, tem o Mercúrio, que é a comunicação, e essa comunicação, ela também tem referência com os meios de comunicação, com a tecnologia, com as redes sociais. E aí você tem a Vênus, que vai falar de relacionamento, de atração, de impulso, de inspiração, da beleza, de arte. Qual que é a do amor? É Vênus. É isso aí. Agora assim, ó, amor. qual que é a da guerra? Marte. Marte. Sabe por quê? Porque assim... Lá nas Grécias, o rolê era o seguinte: o deus da guerra. Achei que ele ia falar do deserto. Mas eu vou emendar, vou emendar, caralho, nessa porra. Exército romano. Você já tá dando spoiler da minha fala, pau no cu. Eu vou mandar fazer um calendário aqui. Estamos a 2 episódios sem falar do exército. Tá ligado? Vamos fazer, vai ser bom, vai ser legal. Pau no cu. Tá vendo? Aí o Lecão, eu fui humilhado esses dias na rua aí o Lecão, porra, Rodrigo, o foda é que você foi humilhado. Eu falei, mas eu sou humilhado todo dia no programa, irmão. É sempre assim. Tô acostumado. Então, Hades, ele era o deus da guerra, entendeu? Na Grécia. Sim. Aí o que acontece? Olha lá. É Não? Marte. Não, calma. Ares. Calma. Não, Hades. Aí, os romanos invadiram a Grécia, né, irmão? E aí os caras, porra, vamos trazer essa religião pra nós. Só que os romanos, eles têm uma outra visão do rolê, porque eles já tinham uma visão astronômica do rolê. Aí, o Hades virou Marte. Entendeu? E pra nós, do exército brasileiro, né, quando a gente brinca, tem as canções militares, Marte, o Hades tá lá, porque é o deus da guerra. Que vem o jogo God of War, entendeu? Que aí eu tenho que emendar o videogame. Que quando no jogo você mata o Hades, que aí ele está lá mais na mitologia grega, e você, que é o Kratos, ou Kratos para a juventude Pocoyo, né? Ele vira o deus da guerra. Entendi. Então,
Por que por isso? Por isso que eu sabia que Marte era o deus da guerra. Sim. Justamente porque tem essa história. Entendi. É um negócio real, assim. Quando a gente fala de astrologia, é uns doidos. Não, isso aí tem fundamento histórico o rolê. Entendi. Entendeu? Por exemplo, Vênus. Vênus, que aí tá ligado com quem? Na Grécia, com Afrodite. Que aí quando os caras foram lá, não, tem Afrodite lá, não, mas pra nós é Vênus. Entendeu? Esse é o rolê. Então você é do Vênus, então. É Vênus, né, cara? Amor, velho. Sempre tem um amor aqui nesse episódio, cara. Toda vez, Rafael. Eu sei que ele é capricorniano, e você? Sagitário. Sagitariano. Tá, então você já falou meu signo, então agora eu vou falar. É verdade, cara, que todo capricorniano é pau no cu? Assim, empiricamente... Empiricamente observa-se que sim. Eu sou tão gente boa. Eu sou tão gente boa, cara. Ó, nasci 1º de janeiro, aqui em Campo Grande, era sábado, 6 horas da tarde. Sou capricórnio. É um cara muito gente boa. Não tem como não ser. Aí, ó, já olhou tudo. As suas controvérsias, né? Mas é isso. Aí a gente vai ter que fazer uma astral todo. Tem que fazer uma astral. Mas essa questão do signo mesmo, assim, quando a pessoa fala assim, por Sagitário. Vamos falar do Capricórnio, vamos falar mal do Rafinha, vamos falar, porque o Rafinha é o melhor de nós. Assim, Capricórnio, você já fala assim, esse é zoado. Não é bem assim. Como é que foi? É porque todo mundo que a gente pega assim, as piadinhas de Instagram. Sim, lógico. É a zoeira. São os estereótipos, né? Os estereótipos que faz todo esse rolê que a gente conhece. Capricorniano, pau no cu, dinheirista, não sei o quê. Nem de dinheiro eu gosto. Gasto tudo meu. Péssimo economista. Então, mas essa história do estereótipo, eles têm que sair de algum lugar. Então, saiu justamente desse negócio que eu falei pra você das estações. Aí vem esses estereótipos, eles vêm se desenvolvendo. A gente entende o estereótipo. Por quê? É igual você pegar isso, você pega o ser humano, você precisa entender ele. Você vai dividir ele, né? Entendi. Você vai dividir. Os planetas são os principais, na verdade, né? São os elementos que tem dentro de todo ser humano. Então a gente tem o Sol, que é o elemento central, a individualidade, a gente tem a Lua, que é o elemento emocional, o humor, os instintos, o Marte, que é a força de ação, Mercúrio, que é a mente, que é a comunicação. E aí, enfim, e os signos, eles vêm como se, tipo assim, você pega essas forças, né, planetas lá, elas são forças arquetípicas, elas são forças indiferenciadas. Quando você fala em comunicação é uma coisa muito geral. Você fala em atração e inspiração é uma coisa muito geral. Para isso ser aplicável, para você chegar na Terra e você ver esse elemento dentro de um ser humano se expressando daquela maneira, você precisa do signo. Entendi. Porque o signo, ele vai coagular aquilo lá, né? A gente fala que os planetas são os atores e os signos são os personagens. Só que a gente é um todo, né? Tem várias situações que influenciam nessa personalidade do indivíduo, né? Várias. E, inclusive, os signos, a gente pode ter as nossas inclinações, né? A gente tem as nossas inclinações, mas a gente tem dentro de si, em alguma área da sua vida, você tem todos os signos, entendeu? Entendi. Você Você pode vai trabalhar desconectar com tudo daquele... aquilo. Assim, digamos que o cara se inicia a vida meio que daquele signo ali, mas durante a vida ele pode ter experiências que podem se distanciar daquele estereótipo que é criado pelo signo dele. Claro, com certeza. Sabe que eu já pensei em determinada oportunidade? Eu falo assim, será que é o signo que influencia a gente ou nós somos influenciados pelo signo? Por exemplo, lá o cara sabe que é Capricórnio, então eu tenho que ser pau no cu. Meu signo não, é Capricórnio. todo Então tá tudo bem. sagitariano é porra tal coisa. Não, eu sou, lógico que eu sou. lógico. Aí Eu você já uso o signo como escudo, não sou eu. Aí você fica se É o forçando signo. pra ser aquilo Pode que ser. o seu critério... Será? Existe também, claro, não tem como falar que não. Olha aí, cara. Existe também isso daí. Mas a gente usa isso como uma referência. Aí entra aquele negócio que você perguntou. Influencia ou é simbólico? É uma referência. Então, quando você vai abrir uma astral lá, por exemplo, você vai ter cada planeta num lugar, num signo, numa casa, numa coisa específica. Por que é diferente você fazer? Você vai fazer uma astral lá no site. Aí o site pega e te joga todas as características genéricas, geral daquilo lá. Com o astrólogo, não. O astrólogo vai te perguntar como é que você é nessa área aqui. Tem isso aqui, isso. Faz sentido pra você? Você acha que você realmente tem esse tipo de padrão? É uma coisa,
tipo uma terapia, né? Não é uma terapia, mas é uma coisa, um processo terapêutico, porque você vai entender, você vai conseguir enxergar de fora aqueles padrões que você tem, entender quais são as suas motivações, por que você faz o que você faz, por que você pensa do jeito que você pensa. E aí, a partir daquilo, você vai conseguindo ter um maior autodomínio, né? De quem você quer ser, do que você quer expressar. Você quer expressar suas facilidades ou suas dificuldades? Aonde que você tem as suas dificuldades? Então, tudo isso a gente vai explorando ali, mas é uma linguagem que serve de referência. E o mapa astral em si, o que é o mapa astral? Quais são os elementos que você pega ali e fala assim, eu vou começar seu mapa astral. Que dia e hora você nasceu? É isso aí? Isso. Aí o local que você nasceu. Isso. Dia, hora, local que você nasceu. A partir dali a gente tem uma imagem do céu, né? Naquele momento. Da esfera, né? A esfera ali, ela divide a Terra. Na verdade, os signos não são as constelações. São essa divisão do globo em 12, né? Os 360 graus. Que é aquele negócio que a gente falou das estações. Então, ali, com aqueles dados, você tem o dado da hora que você veio pro mundo. A hora que você nasceu, você tem Eu poderia falar que é a fotografia do céu daquele momento que você nasceu? Isso, exatamente. Então como se fosse assim, a hora que a sua identidade se coagulou na Terra, né? Eu imagino, eu fico imaginando imagens assim, né? Visualizo as imagens na cabeça. É isso, tipo, coagulou na Terra naquele momento essa individualidade. Essa individualidade tem tudo o que abrange uma individualidade, né? Você é uma pessoa, você tem um corpo, você vai ter uma história, você vai ter suas motivações, seus anseios, suas tendências. E é isso que a gente vê no mapa astral. E, assim, já tá tudo escrito? Já sei. Você olhou e falou assim, tudo bem, Rafael, você vai ser um... Puta, coitado, tá ligado? Que merda. Dá pra mudar, ou dá pra... Como é tipo que assim, é? É um ponto de partida, mas dá pra movimentar. Sei lá, você vai no médico, às vezes o cara olha os seus exames lá e fala assim, você tem Pax? Tipo, você já tá meio... Tá meio condenado, né, irmão? Você tem 3 minutos de vida. Que doutor, que você pode fazer comigo um miojo, né? Só isso. No mapa astral é também um diagnóstico ou não? Você pode mudar, vai... Pode mudar, tem as referências de tudo. Por exemplo, você pode ter aspectos que mostram uma dificuldade. Digamos que, sei lá, se tem um Mercúrio retrógrado no mapa, ou algum aspecto lá que você tem pode mostrar que você vai ter uma dificuldade de comunicação. Dá pra ver até, por exemplo, a pessoa é gaga. Entendi. E aí, às vezes, vai ter alguma referência disso no mapa. Você vai fazer essa análise. Só que você não é escravo daquilo lá. A gente é muito escravo mais das nossas motivações, dos nossos interesses, né? Então, o que a gente tem que fazer? Você tem que pegar as suas potências ali, suas dificuldades, com tudo que você traz, e usar aquilo porque a sua autenticidade é quem você se construiu pra ser. Então, a gente usa daquilo ali, tenta entender de que forma você canaliza. Exemplo, tem um elemento muito humano, competitividade. É uma coisa ruim? Você vai olhar lá, muitas vezes tem referências, né, de coisas, mapas de atletas, de não sei o quê. A pessoa que é competitiva, e aí você vai lá, faz uma análise com ela, né, do mapa astral dela, você vai entender que ela tem aquilo ali. Só que às vezes ela não canaliza, ela não foi fazer um esporte, ela não foi fazer nada. Então ela canaliza toda essa competitividade, sei lá, na relação com a mãe, com a irmã. Mó escroto, né? Tipo assim, que daí tem uma referência, é uma merda pra vida dela aquilo lá, e ela acha que é errado ser daquele jeito. Não. Vamos entender? Você pode canalizar isso daqui pra uma outra coisa. Você pode usar essa competitividade pra você crescer profissionalmente. Pô, interessante pra caralho, velho. Então um ser humano. Não, isso é legal, porque eu tô puxando aquele livro Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Sim. E ele fala algo muito parecido, só que ligado às emoções. Né? Ele fala assim, ó, que o negócio é o seguinte, você vai sentir raiva? Vai. Não, uma coisa que te deixa puto, pode ser uma coisa pequena, coisa grande, não importa. O que importa não é você sentir a raiva. O que importa é o que você faz com isso. Exato. Então, por exemplo, o cara é competitivo, beleza. É por isso que nós temos que fazer uma passada dos guri. Porque a gente já pega os guri agora. Não, lazarento competitivo. Então já joga no futebol, nós vamos ficar ricos. Exato. Entendeu? Sim. Eu acho que essa que é. Porque depois de burro velho, o cara vai aí não, não, Rodrigo, tá aqui, ó, você é competitivo. Mas agora não dá mais pra ser atleta. Agora já fudeu. Vai jogar dama na praça. Vou jogar dama na... Não, mas eu entendi, mas é legal isso aí, cara. Assim, se você parar pra analisar, você pegar uma pessoa no início da carreira, quando eu digo no início da carreira, assim, nasceu
manda fazer uma passada desse guri. Aí você olha lá, ó, o guri tem propenso a competição, a raiva, não sei o quê. Então, ó, bater nos outros não vai, irmão. Então vamos trabalhar isso aqui. Exato. Pode ser uma coisa interessante, cara. Interessante Exatamente. mesmo. Assim, se a pessoa acredita que influencia, que tem, eu acho que é interessantíssimo. E eu acho que não tem como dar errado. Porque assim, se o mapa astral tá falando que o cara é competitivo, e você coloca o cara pra um esporte, ou pra estudo, ou qualquer coisa que seja, ele vai desembocar, irmão. Mal não vai fazer. Mal não vai fazer, Mal não vai exato. fazer. É isso, na verdade é pra você tentar entender ali o negócio, não é pra você virar escravo da E como que você lida com os céticos? Porque tem a galera que fala assim, velho, para, bicho, o que essa menina tá falando? Nada a ver. Olha lá, é o gordão, por Tá exemplo. aqui, ó. É. Ô, Lecão, é tudo mentira. Não, mas então, É tudo migué. É tudo Miguel, Lecão. Ele tá aqui só pra polemizar, só. Só pra polemizar. eu sou cética também. Ah. Então, tipo assim, apesar de eu falo, tá lá na minha bio, eu sou uma mística cética. Aham. Eu duvido de todas as coisas, duvido muito, por isso que eu não sou uma astróloga que vai fazer horóscopo, entendeu? Entendi. Por quê? Porque não, pera lá, eu preciso de um fundamento aqui, eu preciso entender pra que serve realmente o negócio. Então, quando o meu namorado é muito cético, gente, vocês não estão entendendo. Meu primeiro encontro com ele, ele não imaginava o que tava esperando. Ele achou, não, a menina gatinha aqui. Qual é o nome do seu namorado? Matheus. Ô, Matheus, que furada, hein, irmão? Matheus é muito cético, só que eu expliquei pra ele tudo isso aqui que eu expliquei pra vocês, entendeu? Então, tipo assim, tem fundamento, não é mágico. Sim. Não é uma doideira mágica que o planeta lá joga um raio em cima de você e acontece tal coisa. Porra, eu também não acredito nisso. Então, Entendi. eu acho que a gente... Se a pessoa não quer ouvir, ela não quer ouvir. Ela não quer saber, foda-se, né? Cada Não, mas eu acho que assim, mas... igual eu sou um cara cético, eu sou um cara ateu. Mas eu sou um cara que gosta de ouvir pra entender. Ateu. Pelo amor de Deus, pra mulher parar de bater. A gente tá aqui. Nessas horas, eu quero ver quem é ateu. Mas foi nessa hora, irmão, que eu virei ateu de verdade, sabe por quê? Porque a mina é carola da igreja, velho. Deus não segurou a mão dela, não, irmão. Veio forte, filho. Tá doendo o ombro até hoje, irmão. Então, mas eu gosto de ouvir justamente por quê? Porque eu gosto de entender o que acontece. Eu sou um ateu, que eu brigo, eu sou um ateu esclarecido. Porque eu não quero que ninguém seja ateu. Ser ateu é ruim mais. Porque o ser ateu, assim... A merda aconteceu na vida. E quando você vai ver, a merda aconteceu porque eu fiz a merda. Não tem que Não tem o pôr Mercúrio. Não tem o Mercúrio retrógrado. Não tem pra onde Entendeu? correr, Não tem pra né? onde correr. É assim, assumir a porrada e falar, irmão, é desse jeito. E aí a pessoa pode entrar em depressão. É por isso que eu falo. As religiões, você fala, não, religião, cara, tem muito ateu que fala, é bobeira. Não, é muito importante. Muito importante. Porque tem pessoas que precisam dessa ligação pra seguir em frente em várias coisas. E a galera não entende isso aí. O que os evangélicos fazem dentro dos presídios é... Não, Porra, esses dias é cheguei uma lá, coisa de irmão. louco, assim, Esses dias cheguei lá no presídio, E cara. às vezes eu tenho muitas críticas em relação a determinada religião e tal. Sim. Mas o que os caras fazem no presídio é só eles. É só eles. Não adianta o padre espírito não lá, vai, não adianta o padre não vai, lá, padre não vai. os caras que fazem. Não, cheguei lá esses dias lá, Importantíssimo, demorou pra atender o cliente e a galera tava lá numa cantoria valendo, irmão. E assim, não é assim, 2 presos. É Galera, todo galera, mundo, é, cara. Aí eu não sei se eles usam isso pra remir a pena, pra dar um sucesso, né? Pra um bom comportamento. Não, mas os caras, mas eles, o cara tá lá. fica e os- fervoroso mesmo. Ele entra E os tiozão lá, eu não sei se é pastor, né? Diácono, tem as suas divisões lá, mas os caras lá vão lá toda semana, mantém ali o culto, é um negócio importante. É. E agora, puxando a história da religião, é o seguinte, pô. Agora é o cancelamento. Cara, Rafinha não, Lecão é católico, apostólico romano. Inclusive, Deus quase levou ele esses dias. Ele tava cantando lá no. E ele tava lá afinando o baixo, ele toca na igreja. Ele afinou o baixo, Deus falou assim: sobe, Lecão ali. E a DJ, qual que era a música? Qual que era a música? Segura na mão de Deus. E ele lá, ó. Ei, gordinho, vem cá. Aí, aí o que aconteceu? Só que Lecão voltou, porque ele não ergueu a mão, ele caiu lá e já chegou um médico, fez um boca a boca nele lá e já resolveu o problema dele lá. Desse jeito. Lecão, vou te perguntar enquanto você está aí nos bastidores. Lecão, que dia que é a Páscoa? Então, cara, aí tem uma... Vou te dizer que tem várias datas, né? Que eu... Não, várias datas não. Não tem uma data. exatamente. Sabe por que não tem a data? Diga. A Páscoa acontece em que estação?
quer entrevistar Quando, ela. quando o coelhinho... Não, depende do coelhinho, cara. O coelhinho quer dar um sucesso. Não, eu tô perguntando pra você que você é católico. Que mês que é mais ou menos a Páscoa? É abril, né? Abril, 40 dias depois do carnaval, né? Tem várias Abril. datas na É isso aí. Abril, é. Sabe por quê? Sabe por quê? O que acontece em abril? A primavera, o equinócio de primavera. Equinócio de primavera. E o equinócio de primavera, para todas as religiões pagãs, tinha um evento. Exatamente. E aí o que acontece? Quando os cristãos... Exatamente, sucesso, né? Carnaval. Então, assim, tinha esse evento, o carnaval, que era o evento da zoeira, 40 dias de purificação, e aí vinha a primavera, você plantava, nascia os rolês, e aí a vida estava purificada, rabapá, sucesso. Sim. Qual que era o detalhe? A Igreja Católica, quando ela foi avançando, eles tiveram que buscar esses costumes pagãos para incorporar pessoas dentro da igreja. Então, quando o cara fala que Jesus nasceu no dia 25, é verdade. Por quê? Porque Jesus nasceu no dia 25, digamos. Porque tem lá na certidão de nascimento de Jesus, nasceu. Agora, a data que morreu é uma data que traz do calendário pagão. Mas o do nascimento também, né? Diz que também é isso. É o solstício de inverno. Porque o que acontece? Tudo era o Deus Sol, né? Igual a gente tá falando do animismo. Então, no dia 25 de dezembro... É dia 25 25 de dezembro. Que é o Natal 24 mesmo? é véspera, é 25. É o dia... É logo depois do solstício de inverno que o Sol, no hemisfério norte, ele desce, ele passa... Eu acho que são 3 dias que ele fica bem baixo e depois ele nasce de novo. E ele nasce... direcionado na constelação, eu não sei se é na constelação de... Tem uma constelação que é próxima lá, assim, que é a Cruz, que é esqueci o nome, da constelação da Cruz lá, daquele rolê lá. E ele nasce de volta naquilo lá, então o Sol renasce naquele dia, ele volta e traz a esperança do Aí assim, quando você tá lá na catequese, não, nasceu, morreu, aí eu perguntava pra tia Teteia lá da catequese, mas por que a Páscoa não tem uma data? Ah, não, é porque é 40 dias do carnaval. Tá, e por que o carnaval é carnaval? É porque, na verdade, o que nós temos não é o dia do carnaval. O que nós temos é o dia de Páscoa, que é o equinócio de primavera, e aí a gente faz o carnaval 40 dias antes. Então não é que a Páscoa é 40 dias depois do carnaval. É o carnaval que é 40 dias antes da Páscoa. Esse é o detalhe. Aí quando você fica velho, eu quero saber esse caralho. Aí você vai estudar. Aí que você começa a ficar ateu, entendeu? Porque aí você começa assim, filha da puta. Porra, Jesus não era o cara. Eu não tô duvidando da existência de Jesus. Mas que essas datas bater certinho com o calendário pagão, com astrologia, irmão, não dá um ruim? Quando você sabe disso aí, Batim? Não, e o que dá raiva não é isso. O que dá raiva é que os caras execraram. Teve uma coisa de um papa lá, que foi quando eles rechaçaram mesmo, tiraram a astrologia das coisas, né? Que tinha lá perto, que ele falava que a busca da divindade em qualquer lugar, no interior do homem, ou em qualquer lugar que não seja dentro da igreja... Tá errado. Era errado e era pura heresia. Então é o puro domínio. É isso que faz a gente ser ateu, porque você fala, os caras não estão querendo dar um negócio bom. Eles estavam querendo dominar a porra toda. Aí, assim, eu já tava começando a ficar ateu com 17 anos, né? Querendo bagunçar o rolê. Aí fui pra faculdade de Direito. Beleza. Aí tinha um professor de História do Direito. Que ele era professor, viu, faculdades modernas de História do Direito. Não era um professor de processo civil que tá precisando de carga horária e foi dar História do Direito, viu, filha da puta? Aí o cara, vamos estudar aqui a origem do direito. Aí começou lá os povos antigos, BBB, aquela história de autotutela, o caralho de asa. Aí entrou Igreja Católica. Eu falei, rapaz, Código Canônico. Foi até arrepiado. Código Canônico. Aí ele começa a trazer a história da Igreja Católica, a evolução do direito vem dali. Sim. Né? Da parte romana. Até, hoje o Brasil ele segue a doutrina romano-germânica de direito, de códigos, que isso aqui é heresia, isso não pode, isso está errado. Tanto que o direito americano ele já segue o direito, né, da Inglaterra, depois da cisma, né? Que aí já foi um direito mais anglicano. Outra ideia que é o povo, não é tão positivado, não é positivo, é o povo que faz o direito. Então, se isso é ruim pra comunidade, a comunidade vai rechaçar. Não é um código que vem da puta que pariu, que não sabe quem fez e pôs lá, né? Então, cara, quando você começa a estudar isso, eu falei assim, entendi o rolê. Dominação, foda-se. Não, mas acho que diz que muita coisa em relação à Igreja Católica, os dogmas, advém
da política que eles precisavam incorporar para poder ter o domínio. E aí o que eu fico puto... Inclusive a monogamia. Sim. O amor. Labareda, tá isso, irmão. Não, mas é legal. Aí o que acontece? Quando você vai estudar... Porque se o cara falar pra mim, eu sou católico, sei de tudo isso e sou católico, parabéns. Porque o cara acredita e tal, vale a pena. Agora, o que eu fico puto é que o cara não sabe a origem do rolê e defende aquilo sem saber a origem. Aí quando você mostra pro cara, mas isso aqui, você tá errado. Eu falei, não tô errado, irmão, porque é muita coincidência. Quando é muita coincidência, tem que começar a querer duvidar, irmão. Muita coincidência. Se não fosse, tudo bem, né? Você vai, não, a coincidênciazinha acontece uma vez ali. Não, mas é todo ano. Exato. É todo ano. Por exemplo, por que nós adotamos o calendário cristão? Já por quê? Por quê? Porque a Igreja Católica dominou pra caralho, irmão. Entendeu? Lá no Japão não é esse calendário. Sim. Tem entendeu? Sim. O Ano Novo Chinês, eu né? também acho que assim, teve. Quando a gente olha assim, tem um papel. Teve um papel Não importante é também, é não é bom. de todo Não, mundo. eu acho. Sim. Eu acho que ter colocado Jesus como essa referência ainda talvez seja o que salva a gente um pouco. Porque o ser humano é meio o ser humano fudido, precisa, né? Da cabeça e tal. O que me irrita hoje, que eu acho que esse me deixa indignada, é a famosa teologia da prosperidade da igreja evangélica. Isso aí eu acho sacanagem da porra, velho. Mas o cara que paga, ele tem uma bênção, porque é igual horóscopo. Se você dá R$2, você vai ter uma bênção na semana. E sempre nós temos uma bênção na semana. Sempre acontece algo bom. Aí o cara relaciona. É mais pela situação de Sim, explorar as pessoas, lógico, né? De ter isso daí. Dá mais dinheiro, então, porque dá. Tá só tristeza, né? Tá voltando Não, Malecão, primeira coisa, tem que mudar de religião, irmão. Mudando pouco. Você tem que mudar. Sabe o que você tem que fazer? LC Corretores. Diz que já tá vendendo, sabe o quê? Terreno no céu, irmão. Passa lá e fala com os caras, irmão. Terreno no metaverso. Tá caro, hein? Cara, Tá caríssimo. E isso é muito interessante. Você pra estudar essas relações, cara, é muito interessante. Só que aí é aquela coisa, cara. O cara que é mais cético como eu, você vai deixando de lado. Por quê? Porque quando você chega lá... Por exemplo, você viu aquele documentário do Papa Francisco? Era o filme do Papa Francisco, né? Aquele filme, é o filme que teve do Papa Francisco. O Dois Papas? O Dois Papas. É porque que saiu na Netflix agora, recente. O Dois Papas. Não. O outro não vi. É o outro. Esses Dois Papas. Bicho, quando o Francisco vai conversar, aceitar, né? E aí que ele foi, na verdade, Papa, porque o Joseph Ratzinger chamou ele, né? Falou, vem aqui que eu quero aposentar. E eu preciso de um cara, eu já tô sendo eu tô criticado aposentando pra caralho, assim, pelo menos. Porra, fiz umas merda aqui. Preciso de um cara mais bonzinho. Eu preciso de um cara bom. O argentino, errou porque é argentino, mas tá tudo bem, Papa. Te amo, Papa, não me desgraça. Te sigo no Twitter, inclusive. Aí o que acontece, cara? Tem uma conversa que eu não sei se é ficcional, mas provavelmente que o Ratzinger, ele fala pro Francisco o seguinte: eu não falo mais com Deus. A minha pergunta é, você já falou alguma vez, irmão? Por exemplo, toda vez que eu vou em algum lugar, a pessoa chega pra mim e fala assim: Deus não, falou. porque Deus falou. Aí eu falo assim: falou o quê, irmão? Não, falou comigo. Como que ele falou com você? Não, eu senti. Não, eu preciso saber. Eu preciso saber, assim. E como é que você sabe que era ele? Porque pode ser o capeta também. Tá aqui, ó. O Lúcio tá ali, ó. Pode descer, não sei. E tá falando. Então, assim, cara, é muito. Assim, nesse ponto, eu vejo que é muito charlatanismo. Cara, Entendeu? mas aí eu vou o seguinte. Não é só, assim, lógico. O charlatão tem. Em tudo quanto é área. Tem. Tem o charlatão do direito lá? Tem. É o que mais tem. O charlatão tem. Metade de nós. Só que aquilo que a Dani falou assim, eu acho que a maioria das pessoas, elas acreditam, é a questão da fé, elas vão com fé, elas acreditam. O charlatão tá lá pra zoar. Quando o cara é charlatão, que aí até a Bíblia fala dos falsos deuses e o caralho, aí o charlatão tá lá já pra zoar. Esse cara tá lá pra zoar. Esse é o charlatão. Agora, o cara que tá acreditando... Mas quem que falou com ele, Rafael? Quem que falou com esse cara? Mas fala, Mas cara. isso aí são os fenômenos Porra. da consciência, né? Que daí pode ser qualquer coisa, O cara dependendo do que você tem gente acredita. que tem intuição. O cara fala, não, tive uma intuição aqui. E pra outro cara é Deus falando pro cara, velho. Tá vendo como que você é burro? Não, ele fala, não, Te quebrou. Você falou mais de 20 minutos. 2 minutos ele te quebrou no meio. Não, ó, essa cara que eu fiz, você vai fazer o corte, é a minha cara de descrença. Entendeu? Porque a Dani tá aqui, ela falando assim,
Eu tô buscando saber a verdade. Pega uma astral, mas essa porra aqui pode influenciar. Eu não acredito em tudo, bababá. O que eu estou criticando, caralho. Porque se a pessoa, eu tô lá parada, aí vem lá uma voz na minha orelha. Na minha visão, humilde visão, desculpa Deus se você existe, mas é só, como eu sou católico de formação, eu tô morrendo, deu merda, só fazer unção dos enfermos. Me explicaram isso aí já. Fala, tô arrependido, chamo o padre, vou pro céu. Tô tudo certo. O negócio é o seguinte, cara, se começa uma vozinha assim, ô Rodrigo, tem que fazer tal coisa. Sabe qual é o nome disso aí? A ciência tem um CID pra isso. É esquizofrenia. Entendeu? Não, mas aí é outra coisa, cara. Não, você tá Não, em e outra, outro tem nível. muitas coisas. A questão é que entra, assim, a fé é um elemento muito humano. O ser humano precisa de fé. Entendi. Na astrologia a gente tem Júpiter. Júpiter é o planeta que fala da fé. É o planeta que rege Sagitário. Ah, Rafinha. E como todos os elementos na vida, é engraçado, vocês são daí a oposição, que é o Sagitário e o Capricórnio. Capricórnio é Saturno. Saturno já fala do contrário. Saturno já é a praticidade pura, é a Fiquei arrepiado agora. cético. Fiquei arrepiado agora, É irmão. o Aí, ó. cientismo, é Aí, ó. as Aí. estruturas. Então, assim, a gente tem esses elementos, por isso que é massa de você estudar a astrologia pra você entender o ser humano, né? Você percebe que existem muitos elementos que a gente precisa deles. Você precisa, por exemplo, de Saturno, que é estrutura, que é disciplina, que é limitações. A gente precisa da limitação do tempo para existir, você precisa da limitação disso, às vezes até de um objetivo, alguma coisa clara. Tem aquela coisa, por isso que fala do Capricórnio ser chato, porque ele é regido por Saturno, e Saturno é um planeta chato. É a parte chata da Mas vida. ele é legal, cara. Tem uns anéis lá, mó rolê. Só que é uma parte chata necessária. Por quê? Porque o trem fora do trilho, ele tá livre, mas ele também não chega em lugar nenhum. E o Júpiter, ele já é o outro contraste, que ele é Zeus, né? Que já é o otimismo, a fé, a coragem, a expansão. Zeus? Júpiter é Zeus. Isso explica muita coisa, hein, Rafinha? É? Porque Zeus, filha da puta, descia na terra e comia geral. Filha da puta! Entendi. Zeus era infiel. Faz uma pastel do Rafinha, por favor. Tem que fazer, tem que fazer. Que eu vou jogar na cara dele todo dia, esse filho da puta. Então isso é um elemento que você vê assim, e quando você, por exemplo, se conhece nesses níveis e você percebe que você não consegue ter fé. Eu não consigo ter fé como as pessoas têm fé na igreja, em Jesus, e rezar pra um pai. Um ente pra metafísico tio. que vai te trazer algo, né? Eu não consigo. Por quê? Porque não encaixa na minha cabeça. Não é assim que eu vejo. Só que eu preciso procurar. Eu preciso ter fé. Porque tem momentos que se você é 100% cético, se você não enxerga nada, você vai ter momentos que você vai ser massacrado por isso. Sim. E aí é a hora que os seus sentimentos Que se a pessoa não tiver o psicológico, ela vai pro pau. Exatamente. Ou você vai procurar a sua fé em outras coisas, ou você vai procurar em fatos mesmo, né? Enfim, em objetivos, em otimismo, ou dentro de você, ou na natureza. Algum canto você vai ter que achar. Que é ou ter a sua vida ali em equilíbrio. Porque senão a gente vai... Eu brinco que é a pedra da coragem, tá ligado? Às vezes você tem que ter uma pedrinha da coragem ali e fala, não, entendi. Isso aqui é meu amuleto, vou botar meu amuleto ali que agora vai. Que é a fé do cara. O cara fala, não, puta, eu tô fudido, velho, tá tudo dando errado, o que eu vou fazer? Porra, mas velho, se você não tiver essa pedra da coragem ali, você abandona, cada um tiro na testa e fala, foda-se, porque acabou mesmo aqui. Exato. Então, eu vejo que a gente precisa, às vezes, talvez dessa muleta, dessa consciência. Do mito pra te ajudar. Exatamente. Então podemos dizer assim, num consenso que é psicológico. Não? Tem, psicológico. eu tenho certeza que tem um poder psicológico, sim. Exatamente, tipo assim. Não, porque você tá falando, o cara precisa disso. Então, assim, não necessariamente que ele precise disso, mas ele precisa disso pra ter aquela força. Você já viu o cara que toma placebo e melhora e cura? É o cara que ele acreditou que aquela porra daquele negócio era remédio, que ele fica bom, tá ligado? Entendi. E às vezes a questão da fé é muito disso. O cara tá, ele acredita que aquilo vai dar certo, porque, porra, tem um Deus que tá olhando por ele ali e tal, e às vezes dá certo. Aí fala, não, puta, foi um puta milagre. Ah, tudo bem, vamos lá. Tecnicamente, fisicamente, não foi. Cientificamente, foi o seu psicológico agindo, né? Mas ajudou o cara. Mas ajudou o cara. Que é isso, mas assim, mas você falando isso, que é isso que eu acredito que é o fator importantíssimo dos mitos.
da religião. Eu falo assim, eu sou ateu, igual eu brinquei que era esclarecido, justamente por isso. Porque tem pessoas que precisam disso. Sim. Então eu não sou um cara que, não, sua religião é uma bosta. Não, cara, sua religião é boa. Te faz bem, beleza. Né? Por exemplo, igual minha mãe não, vou falar da minha avó. Minha avó é a melhor de todas. Minha avó é de todas as religiões. Minha avó é de todas as religiões. Minha avó é macumbeira. Minha Reza avó pra todos os santos. Todos os santos. Eu acho maravilhoso É massa isso. e dá certo pra ela. Aham. Né? E de vez em quando minha mãe vai escondido, porque ela sabe que eu fico meio puto, vai nas cartomantes. Aí minha mãe fala, Rodrigo, preciso falar uma coisa com você. Eu falei, lá vem a cartomante. Porque as mães geralmente quando falam com você, falam assim, ô Rodrigo, tal coisa, né? A minha mãe ela fala assim, Rodrigo, vai ficar rodeando. Preciso Tem falar uma com coisa você. pra te falar. Preciso falar com você. Fala aí, mãe, o que tá acontecendo? Não, porque eu fui na cartomante ontem, e aí ela colocou as cartas, falou que você vai ter um futuro brilhante. Que você não sei o quê. Então vai nesse caminho que tá dando certo. Obrigado, mãe. Então, pra ela é importante saber o futuro do filho. Então ela vai lá, eu critico porque ela paga. Tinha que ser de graça, troço. Mas ela vai, ela fica mais calma. Sim. Porque ela sabe, porra, alguém diz. Quando eu falo assim, mãe, relaxa, tá tudo dando certo. Ela não acredita. Mas se ia ter um terceiro, falando, ó, seu filho é um cara bom. Mesmo que ela já tenha passado toda a ficha pro filho. Um cara bom, o cara vai fazer isso aqui, fica tranquilo. Fala, nossa, a carta. E aí, é bom pra mim, porque ela não me torra o saco, porque alguém falou que vai dar certo. Né? E ela segue a vida dela de boa. Então eu acho que isso é muito importante. É por isso que até o horóscopo, ele muitas vezes quando eu tô criticando muitas coisas aí, que eu critico também, que eu sou bem crítica, mas eu vejo por esse lado, serve pra muita gente, sabe? Pra algumas pessoas vai servir pra alguma coisa, vai dar uma visão, uma fé pra ela, então, cara, cada um faz o que quer daí, né? Mas a sua crítica é a seguinte, a sua crítica eu acho que é uma crítica mais... Igual você falou, astrologia não é ciência. Não sei se não é também. Porque o que é ciência? É estudar algo, né? Se você saiu, pra mim, né, na minha visão, posso estar bem enganado, os epistemologistas aqui que me corrijam no negócio, mas é você olhar o objeto de longe. Quando você passa a estudar um objeto de longe, entender seus fenômenos, eu acredito que aquilo é uma ciência. Por exemplo, você fala com o jurista, o cara ele acha que direito é uma ciência. E você pergunta, é ciência humana. Só que, então, ciência não tem nada a ver com estar 100% certo todas as vezes, o resultado é igual. Não é igual matemática. Tem ciências exatas, que é a matemática, física, e tem as ciências do rolê, que é você pegar o seu objeto, deixar ele lá assim, ó. Ciências do rolê. Do rolê porque não dá nada certo, né? Pô, é igual quando o cara chega aqui, senta aqui nessa mesa e fala assim, ô doutor, tô com esse problema aqui. Então, qual é a porcentagem? O cliente ele chega assim, qual é a porcentagem de certeza de que eu posso ganhar a ação? Aí você chega pro cara e fala assim, a porcentagem certinha é meio a meio, irmão. 50%. Pô, doutor, então é pouco, né? Eu falei, não, é que eu tô te zoando, porque na verdade não tem certeza de bosta nenhuma. O que eu tenho é o seguinte, a minha premissa é essa, as provas são essas, a probabilidade de dar certo, mas o juiz vai interpretar assim? Descubra. É outro problema. Mas esse que é o problema, né? A gente quer enxergar as coisas dessa maneira. O ser humano aprendeu a querer ver tudo desse jeito, né? É a mente linear mesmo. E que é uma parte da nossa cabeça. Só que a gente insiste em querer ver tudo com essa parte, que é essa mente linear, racional, que quer tudo previsível. Algo muito lógico, né? Lógico, previsível. Só que isso não abarca tudo que existe. E a gente precisa de um outro lado, a gente precisa do nosso lado intuitivo, a gente precisa conhecer que tem a questão do inconsciente, tem muita coisa ali por trás disso que a gente acha, né? A gente é iludido pela nossa lógica, por essa mania de querer as coisas em porcentagem, coisas... E merdas acontecem, né? É isso que eu falo, merdas acontecem, irmão. Pô, é igual chegou agora, um pretenso cliente ligou, analisa aqui a sentença, porque, pô, foi injusto comigo, tomei tráfico de drogas, né? Guri pocoiô, né? Com preguiça de ir lá na boca, comprar a sua droguinha. Adivinha o que ele foi fazer, Rafinha? Ele achou o Instagram vendo rachixe. Ele comprou, aí o idiota... Aí fumo. Aí comprou, olha que a merda. Aí ele comprou a porra do rachixe lá e chegou na casa dele. Chegou lá 10 gramas. Ele disse que comprou pouco pra ver se chegava. Ele, chegou, vou reunir os brothers e fazer uma compra só, né? Aí reuniu os 4 amigos. Coletiva. Crowdfunding, né? Reuniu os brothers e comprou.
Aí, quando bateu nos Correios, o Correio pegou a caixa, o raio-x. Aí olhou assim, uma caixa meio esquisita, uma caixa de som meio desmontada lá dentro, uns papelotes, estranho. Ligou pra polícia. Aí a polícia foi lá. Não, fica tranquilo, quando que vai entregar isso aí? Não, vai entregar amanhã à tarde. Não, nós vamos fazer uma campanha lá. Aí a polícia chegou lá, o Correio entregou. Aí o policial pegou lá na portaria e falou: ô, seu fulano, tudo bem? Tem um pacote aqui pra fulano de tal, que era outro nome, não era o nome do guri. Aí o guri falou: não é meu, não. Beleza. Aí o policial pegou a caixinha. Entrega pro senhor. Quem são vocês? Da Denar. Abre a caixa aí. Pá! 200 gramas de haxixe. Beleza. Aí preso por tráfico de droga. Aí chegou lá, analisa a sentença. O cara pegou 2 anos. Início aberto. Aí eu fui analisar, ele tá muito pesada a pena. Eu fui analisar. Pena base, 5. Que a pena mínima é 5, né? Pena base, 5. Aí porque é tráfico interestadual, mais 1/6. Diminui porque ele é mula, 2/3, 2 anos. Falei, irmão, é isso aí. Não, doutor, mas dá pra fazer alguma coisa? Falei, dá pra gente tentar ir pelo crowdfunding, comprar pra consumo. Qual é a probabilidade disso dar certo? Falei, ó, irmão, a probabilidade real é 0. É 0. Porque você já leu o artigo 33? Já. Mas se você quiser tentar, né, tenha fé, pega uma vela de 7 dias. Isso, né? vai lá, faz a sua macumbinha. Acredito que Jesus não vai te ajudar, então tem que ser para outra linha de pensamento, porque Jesus não vai concordar com isso. Jesus não gostava disso aí, não. Não gostava disso aí, não. E aí, não, mas eu acho... água em vinho, né? Mas vinho... Tá entre nós, né? Não, mas isso é o que dizem, né? Isso que dizem. Mas na verdade ele não bebeu. Não. Ele só transformou pra galera ficar feliz. Ele É era isso aí. boa. Jesus era de boa, entendeu? De boaça. Não, porra, de boaça, velho. Gente, Cabeludão, barbudão. Eu fiz, você sabe que o meu TCC foi sobre o porte para uso de drogas em face do princípio da bagatela. Faz 5 anos já, quase que eu esqueci. Maravilhoso. Você formou onde? Na CDB. Olha aí. Quase Olha pegou aí. nós lá. Quase. Também. Gente, mas Não, assim, o Rodrigo chato professor lá hoje. demais. Agora, Como é que vocês conseguem hoje? Eu assim, saí Conta da um pouquinho da sua faculdade... história pra gente, cara. Como é que você virou astrólogo? Conta pra gente isso, cara. Eu sempre fui meio doida, né? Vamos combinar. Mas daí, fiz direito, formei na faculdade. Mas, tipo assim, ali já pro final eu já sabia que aquilo ali não ia rolar. Puta, cara, o lance da burocracia, as formalidades, isso é uma coisa que me irrita muito. Eu sou uma pessoa muito livre, assim, eu gosto... E outra coisa, eu preciso ver sentido na coisa. E aí, eu trabalhei 2 anos lá na turma recursal. Mas lá é ruim demais. Puta, mas você Você também... foi no pior lugar também. pra- Desculpe aí os juízes da turma de policial, mas porra, irmão. É chatão. É chatão, irmão. Porra. Só era legal porque eu tinha uma chefe que a gente era muito amiga, então valeu a pena por causa disso, assim. Entendi, pela amizade do Pela rolê. amizade, exato. E só que daí eu via muita coisa que eu não concordava. Eu falava, não, mas isso aqui não pode. O moço com 10 gramas de maconha vai ser condenado aqui desse trem, sabe? Umas coisas assim, eu ficava revoltada. Tá. E eu sou maquiadora também, né? Eu sou maquiadora desde do início da faculdade. Não, tudo bem, pode continuar. Pensou em outra coisa. Ela falou, pô, 10 gramas de maconha ali, então, porque eu sou maquiadora. Eu sou maconheira. Eu sou maconheira, caralho. Ela deu uma assustada, foi mal, né? Não, mas desculpa interromper. Nós trouxemos maconheiro aqui, tá tudo bem, né? Pô, a gente Então, conversou com a galera da revista Badaró aí. Não, mas já dá pra saber que ela não é maconheira, Não, sabe não por quê? é, não é. Porque a fala dela é direta. Não esqueceu não nada esqueceu até agora. nada até agora. Porque os maconheiros que nós trouxemos aqui, filha, era 3 palavras. Ih, esqueci o que eu tava falando. Nada contra os maconheiros, amamos vocês. Revista Não, foi Badaró. legal, Badaró, Foi beijos. legal, foi legal. Beijos, Beijos. Badaró. Continua, Dani, desculpa. Tem lógica o que ela tá falando. Tem isso também. Nem vou me comprometer, né? Vai que minha família assiste deixa com a o negócio, gente, aí é deixa pra gente complicado. falar as besteiras. Aí é complicado. Aí você ouviu lá, um guri coitado, 10 gramas, cadeira. E aí você é maquiadora? E eu maquiadora desde sempre e tal, já maquiava na faculdade e aí eu continuei só maquiando. Só que daí, assim, depois que eu terminei a faculdade, aí eu fiquei naquela, ainda trabalhando, né? Ganhando meu dinheirinho ali. Só que eu fiquei um tempão perdidaça, assim, perdidaça. Aquele início de vida jovem adulto, assim, que você tá, cara... Quem sou eu? O que eu quero? Qual que é a pira aqui? Você viu uma água pra você, Dani? Não sei, não sabia. Não sabia o que eu queria fazer. Gostava de maquiar e tal, só que não é aquela coisa. Ainda sou maquiadora, né? Mas, porra, não tinha
aquele tesão assim, porra, é isso que eu quero fazer da minha vida. Exatamente. Quando eu pensava nos maquiadores fodas que tem uma carreira foda, eu não conseguia olhar pra aquilo lá e falar... É isso. Eu quero estar lá, é lá que eu quero estar. Não conseguia sentir isso. Então foi, muito tempo perdidona, assim. Aí, quando eu comecei a estudar, minha mãe é meio brisada ali também, espírita, tal, ela gostava de umas coisas assim. Aí começou aquela história de lei da atração. Vai entender, não, porque se você pensar, você cria. Segredo, exato. Aí você abre uma porta ali, né? Porque você nunca tinha parado pra pensar que pode ser que a forma como você pensa cria as coisas que você vive. Sim. E aí você tem aquele, opa, pera, pode ser que eu esteja pensando tudo errado, vamos lá, eu preciso entender isso daqui. E aí foi indo, aí nossa, eu ficava perdida também, porque eu queria saber tudo. Então eu estudei tudo, estudei tarô também, eu tiro umas cartas também. E aí fui indo, aí eu esbarrei na astrologia e falei, bom, aqui eu acho que vai ser um negócio que vai me dar um retorno. Então eu vou focar aqui. E aí eu foquei ali, aí eu fiz uns cursos, e estudando tudo de espiritualidade, aí eu descobri, aí eu me encontrei. Aí foi. Eu descobri a minha pira. Porra, é isso. Porque não é a astrologia em si, mas é o existencial. Aí vem o autoconhecimento, e aí você vê a transformação que aquilo faz na sua vida, de você começar a entender qual que é a sua pira, o que você realmente gosta, quem é você, porque até então, nesse início ali de jovem adulto, né? Não sei, acho que tem gente que é mais esclarecida. Mas como eu sempre pensei demais, assim, eu me perdia muito nesse excesso de pensamentos. Entendi. Não, e é natural, acho que é natural. Eu acho que é natural também, natural. acontece com todo mundo, né? Então a gente faz esse processo de querer se entender. Teve um momento que eu percebi que eu precisava fazer esse processo de dentro pra fora. E aí eu abracei todo mundo místico da vida, de lei da atração, a tarô, a alquimia, a astrologia, tal, e isso veio... Aí a astrologia entrou como uma profissão, né? Falei, vou começar a atender, que agora eu já tenho o conhecimento, vou começar a atender. E assim, até aí estamos aqui desenvolvendo o rolê, um rolê que não tem um caminho pré-determinado, né? Só que não era isso que eu queria. Eu não queria o caminho pré-determinado do direito, eu queria uma coisa livre. Então, porque como nós dizemos no exército, quem faz o que gosta sente férias. É isso aí. Agora o problema é que tem muita gente que não faz o que gosta e fica puto com o mundo. Então, ó, você que tá nos ouvindo aí, porque nós somos professores de cursinho pra OAB, né? E eu sou professor lá no CDB também. Aí você pega uns caras lá, irmã, que você olha assim, esse não é o rolê do cara. Porque você tá falando uma coisa básica do básico, o cara tá assim, babando. Bicho, ó, se você tá fazendo direito, porque você acha que você vai procurar um emprego e vai ganhar bem, cara, não é desse jeito aí, irmão. Direito, ou você gosta ou você não gosta. Porque se você gosta, você vai se dar bem. Não pode não ficar milionário, né? Mas vai ter uma vida tranquila, de boa. Se você não gosta, você vai ter uma vida medíocre, ganhar merda de dinheiro e ainda vai ficar puto. Né? Ainda mais você vai lidar com um problema. Exato. Essa Não, é o dia a parte inteiro. que eu achava mais chata. Não, Você só lida com problema. Eu acho legal, porque quando a pessoa fala assim, igual esse cara ligou, ô doutor, eu preciso de você. Porra, eu viro super-homem, irmão. Pera aí, irmão, vou resolver seu problema, caralho. Aí já pensa, pá. Só que tem a parte chata, que se o cara não gosta de fazer, que essa parte de resolver o problema é na delegacia, aí lá, não sei o que, solta o cara. Mas tem a parte do, por exemplo, você foi condenado, transitou em julgado, irmão. Essa é a parte foda. E aí o cara tem que ser advogado pra chegar pro cara assim, gostar e falar assim, vou te levar no presídio lá, te entregar. Foda. Isso é uma bosta. Sim. É uma bosta. E se o cara não gostar, vira um cu. E a sua relação com os seus clientes, assim, o seu cliente ele se decepciona às vezes, fala, porra, vem aqui fazer meu mapa astral. Aí sai um mapa astral assim e fala, puta, velho, que merda. Pô, tô triste agora porque eu não queria ser assim. Mas quem mandou você nascer nesse dia puto? Cara, mas aí que tá. Rola isso, cara. É o jeito de tratar. Eu tenho os meus princípios também, né? E pra mim, muito disso que eu falei. Eu acho que cada pessoa, o que é mais bonito, o que eu gosto muito disso. Cada pessoa é um universo. Então ali tem de tudo. Tem coisas ruins e tem coisas boas, como todo mundo. Como todo mundo, a gente tem dificuldades. Eu também tenho as minhas dificuldades e de vez em quando eu sou massacrada por elas, assim. Eu fico, caraca, mano, por que eu sou assim? Por que eu penso desse tanto que eu penso? Por que eu penso nessas coisas que eu penso?
Só que ao mesmo tempo, quando você descobre que aquilo é um negócio seu, você aprende a amar até sua dor. Falar, é o meu jeitão, né? É disso que eu gosto, então assim, dificuldade aqui, ali, às vezes você não vai sair. Às vezes ele só é feio. Banho faz bem, né? Tomar um banho. Às vezes um banhozinho Tá tá toda hora, mas de vez em quando É simples. Não, eu ia falar o pincher, mas o pincher você viu que sentiu, né? Sentiu o golpe, eu não falei. O pincher falou assim, às vezes eu sou feio, eu senti o golpe no rim ali. Ô, pincher, caralho. Olha pra mim e fala. Porra, velho. Mas nunca aconteceu de saírem tristes da consulta, porque eu não deixo. Aí eu pego ali E o astrólogo é meio psicólogo também? É. Eu piro muito em psicologia, assim. Aham. Eu me arrependo demais de não ter feito psicologia ao invés de ter feito direito. Passei 5 anos fazendo aquela porra lá pra nada, né? Poderia ter feito uma faculdade de psicologia. Mas hoje... Tá vendo? Agora eu Beijo aí entendi. pros nossos alunos. Agora eu entendi o seguinte. É por isso que o CDB me chamou, velho. Aí as pessoas chateadas. Aquela porra. Pelo menos na minha aula eu faço stand-up lá, a galera da rida. Porra, Beijo pros meus alunos aí, ó. Ó, galera, tão vamos ralando vocês aí. Desistam enquanto é tempo. Ó, Ainda o tempo cursinho vaza. tá aberto, a matrícula pro cursinho da OAB. Muito, né? Sei lá, cara. Porra, eu acho... Toda vez que às vezes eu vou atendo uma galera novinha, assim, né? E aí... eu não sei o que eu quero fazer ainda. Acho que eu vou fazer direito. Vou te passar o bizu, 2 faculdades. Direito e administração, Tem não. muitas outras coisas hoje em dia. Todo mundo faz direito, sai dessa. É muito... na escola fez isso com a gente, né? Padronizou muito ali os pensamentos, as coisas. Mas entrando nesse mérito, esse é o problema, que hoje todo mundo quer ser doutor, quer ter o nível superior. E não precisa. É o seguinte, as pessoas elas querem ter o mérito, os créditos daquela profissão, mas não querem a relação e a parte chata da coisa. Não tô falando que você assim, é obrigado a gostar do direito. Pô, trabalhei, puta, achei uma bosta, beleza. Beleza. Agora que às vezes o cara fala assim, vou fazer medicina pra quê? Pra ser rico. Irmão. Só que, meu amigo, Exato. ele quer a grana da medicina, ele não quer ralar pra caralho, tá ligado? Exatamente. Ele não quer, meter plantão, meter, residência, o caralho. E de todas as profissões, de essa todas parte as vai ser profissões, chata mesmo. Até da coisa que você mais ama, vai ter uma parte que vai ser muito chata. Por isso você tem que estar disposto a fazer. É aquela história, se o cara não gosta, é pior. A parte chata vai ser o sofrimento. Muito pior. Eu conversei com a amiga minha, Nina, lá do Rio, né? Ela falou assim, a galera não quer ser atriz, ela é atriz lá no Rio de Janeiro. Ela falou assim, as pessoas elas não querem ser atriz, elas querem ter fama. Elas querem ser famosas. Ela não quer passar por curso de preparação de atores, ela não quer... Acordar 3 horas da manhã, botar ensaiar. uma net, às 4, Isso aí não. gravando. Elas estão visando a fama. A fama, Bruna Marquezine, grana, Instagram bombando e sucesso. e permuta. Né? Agora o resto eles não querem. Não vai ser feliz, velho. Não tem jeito, tá ligado? É foda. Mas essa é uma analogia que eu faço. É um excesso de Júpiter que as pessoas têm e uma falta de Saturno. É, nós. Saturno. Ó o Saturno. Vamos fazer Saturno é o cara. Fazer a fusão. Super Fusão do Dragon Ball, irmão. Por isso que apesar da chatice do capricorniano, normalmente são eles que são bem sucedidos, porque tem essa coisa do, não, vou lá e faço. Isso explica muita coisa na minha vida. Faz a parte chata que tem que ser Não que eu feita. seja bem sucedido, mas é que as pessoas estão enxergando isso. Entendeu? Zoeira. Qual é o pior signo? Não, ela vai falar que é Não, assim, ó, primeiro, vamos lá, vamos fazer assim, qual é o pior signo no geral? Você fala assim, fudeu. O cara nasceu nesse signo, vai ter que trabalhar, mudar a vida, irmão. Você pegou uma pastral do cara do signo tal, fala, ih, rapaz. Cara, pra sociedade que a gente vive, os piscianos se fodem muito. Por quê? Porque o Peixes é regido por Júpiter também. O Peixes é muito... Ai, mas quem sabe um dia é sonhador. E aí a gente tem o problema da ilusão, né? Do excesso da fantasia, da imaginação. Para algumas coisas, se o cara for, sei lá, ser escritor, artista, ator, aí funciona. Só que para uma vida dessas... Uma vida mundana, Uma vida normal. mundana, corrida normal, é muito sofrido. Qual o pior signo pra você ter um relacionamento sério? Gêmeos. Qual é o pior signo? Qual é o melhor signo pra você ter um relacionamento de entretenimento?
de entretenimento... Entenda sexo casual. Ares. Muito bom. Olha aí. Já vamos anotando tudo isso aí. Eu tô só anotando. Cara, e agora é o seguinte, cara. Por que as mulheres, bicho, se emocionam quando o cara entende astrologia? O cara chega assim e fala assim... Cara, isso é verdade. Chega assim, As mulheres gostam disso, cara. Vou adivinhar seu signo. Mas... Por que isso aí, cara? Como que ela faz? Faz assim mesmo. É assim Não, o mesmo. Rafinha é líder nisso aí. E a gente brinca o seguinte, cara, cada um tem um superpoder, né, cara? Eu de falar um monte de merda e o Rafinha de conseguir chegar na mina. Sabe como é que o Rafinha chega na... É assim, Rafinha, tem uma missão pra você. Ele fala, qual o seu superpoder naquela mesa? É o seguinte, você vai no banheiro, você volta, a mulher já tá alisando a perna do Rafinha. Não é assim, tipo, eu vou ali no banheiro. Sagitariano ali. Não, utiliza a técnica. Então ele utiliza a técnica. E a técnica dele é certeza que ele fala assim, então, é bem assim, Rafinha sedutor, chega assim, oi, tudo bem? Seu signo é tal, a mina. Já tá alisando o cara, irmão. Por que isso aí, cara? Por que as mulheres desse jeito? Cara, é um pouco disso, né? A sensibilidade. A astrologia, tipo assim, tudo que é subjetivo, lembra que a gente falou do dia da noite, do yin, do yang? Tem o sol e a lua, né? O que é masculino, um estereótipo, não tô falando também que é regra pra todo mundo. É muito esse mundo objetivo. Pensamento linear, entendeu? Não, Essa coisa muito, tá muito assim, certinho. muito prática, muito lógica, muito racional e para ali. E o mundo feminino, que é o mundo da lua, é um mundo mais subjetivo. Então, a gente tem uma ligação muito maior, tem uma propensão muito maior da mulher gostar desses temas, gostar dessas coisas. Por quê? Porque a gente vê o que tá por trás da parada. Não é o óbvio. Isso aqui o que as pessoas mostram é tudo um grande teatro. Existe um a mais, existe uma pessoa emocional por trás. Então, na verdade, eu acho que as mulheres, elas gostam muito de ver que existe uma subjetividade maior ali por trás da pessoa. Porque, puta, é sem graça demais quando as pessoas são só aquilo. Ah, é isso, essa é a minha profissão, é isso que eu faço. Silêncio. Invisto em Bitcoin. Legal. E tipo, Agora, tá, e aí? E o que mais? E o que você pensa quando você tá sozinho? Quais são os seus sentimentos? O que ferve na sua cabeça? Quais são seus interesses, suas coisas? Então, a astrologia, ela é um pouquinho disso, né? E é interessante, às vezes, você... Tá, eu não vou falar pautar seu relacionamento. Assim, você não vai chegar pra pessoa e falar assim, e aí, qual é o seu signo? Ah, Sagitário, tô fora, valeu. Foda-se, sabe por quê? Porque agora, qual é o signo? Áries. Pra Capricórnio é touro. Mas o que eu vou falar pras minas, que você falou que relacionamento de entretenimento é Áries. Então as minas vão chegar assim, Rodrigo, qual é o seu signo? Áries. Agora, mas assim, é interessante, assim, você acha que vale isso pro relacionamento, você saber, você perguntar, você se interessar, é interessante pra pessoa, pô, um primeiro encontro, meteu lá um Tinder, né? Tudo bem que quem sabe usar o Instagram não precisa de Tinder, né? Instagram nós já falamos aqui, tudo começa com a palminha, bonequinho sorrindo, bonequinho com coração no olho, diabinho e pizza. Nós já falamos isso aí, é desse Mas assim, jeito. pô, você foi lá, meteu um boteco com a minha, tá trocando uma ideia, tá conversando. É interessante já pra um dos dois, assim, meio que entender qual que é o signo do outro. Ou, pô, eu sou Sagitário, a mina, sei lá o que é, Escorpião, não vai dar certo. A pessoa tem que entender do negócio, né? Senão vira um game de estereótipos. Mas... porque eu acho que na maioria é bem estereotipado, Na né? maioria vira o game de estereótipo. Aí a gente tem um problema, porque daí, ao invés das pessoas terem o interesse... Por que é bom saber de astrologia? Porque você vai... É tudo que tem na personalidade de um ser humano. Então, tipo, porra, você tá conhecendo uma pessoa... Porque às vezes ele não revela de cara, né? Claro, você tá conhecendo a pessoa, você quer conhecer a personalidade dela, você quer ver as tendências dela. Então, tipo assim, eu olho o mapa astral, eu já sei ali mais ou menos, entendeu? Eu já sei que a pessoa, às vezes, ela vai parecer algo, que no fundo, talvez, ela vai ter outras coisas, vai ter uma insegurança, vai ter uma tendência a ser de tal jeito. Então, tipo... Por esse lado, é muito legal ver, né, fazer esse processo. Meu namorado mesmo, já no primeiro, eu já olhei lá, já vi, falei, olha lá, ele tem a Vênus em Leão, que é em cima do meu Sol, e eu tenho o Marte em Virgem, que é em cima do Sol dele. Vai dar certo. Tinha tudo pra dar certo. E aí você, por exemplo, você é mais compreensiva às vezes? Já que se você usou o seu exemplo, eu vou usar você mesmo.
Pode usar. Pô, aconteceu, sei lá, você brigou com seu namorado lá, deu alguma coisa. Aí você fala assim, não, mas, pô, ele tem o sol em cima de Vênus, caralho, né? É lógico que ele vai ser assim. Aí você é compreensível e não briga mais por ele, ou você entende Com aquele certeza. pitizinho dele, alguma coisa assim. Sim. Ó, Mas, em defesa ali, eu sou uma pessoa muito racional e ele também, então é tudo muito, tipo assim, não tem ações irracionais, tá Aham. ligado? A emoção, ela não Isso. vai tomar conta dessa Piti, parada. Aham. Emoção, Tem coisas bolsada lá? assim. Hã? Tem bolsado? Não tem bolsada. Não, só pra saber. Sabe? É tudo muito. Aham. Pessoas muito esclarecidas. Ufa. Então, assim, aí vai de pessoas e pessoas. Mas uma coisa que a astrologia me deu com certeza foi empatia para com as É pessoas. mesmo, cara. Pô, que legal. Com certeza. Não, É é porque assim, um é reflexo desse bem jeito aí forte. mesmo, né? É assim, dá uma zica e fala, desse jeito mesmo, tá aqui, ó. Você entende que a pessoa tem as tendências dela, tem Uhum. as inseguranças delas, as questões assim, e você acaba tendo muito mais compaixão pra saber Uhum. que, porra. E outra coisa também, né? Daí vem o autoconhecimento de muitas vezes você observa a pessoa tendo certas reações, você sabe que lá no fundo você já foi assim, você já teve algo assim, porque você tem uma observação honesta para com você mesmo. Uhum. Se você olha todas essas tendências de um ser humano, você fala, porra, já fiz isso também, né? Eu tenho isso aqui dentro de mim, eu posso não expressar, mas eu também tenho uma criança birrenta dentro de mim, que eu preciso, às vezes, olhar e tal. E essa pessoa não tem controle ainda dessa criança birrenta, Então mas podemos falar que a astrologia ela nos ajuda no autoconhecimento, então. é o principal, na verdade. principal- É pra isso que ela serve. Quando você vai... Não, mas por exemplo, você que é astrólogo, quando você estudou ali, você consegue atingir assim, ou buscar o autoconhecimento. Essa é a ideia, então. Essa é a ideia. Entendi. E aí você até sai numa puta dúvida minha, assim, não uma dúvida, mas uma crença que eu tinha, um achismo que eu tinha, que é o que você falou, pô, a ideia é o autoconhecimento. E eu tinha um pouco, na minha ignorância, que eu falei, gente, é burrão nessas coisas, né? Eu tinha um pouco na minha ignorância que era quase que uma futurologia, quase que um jogar cartas, um búzio. Que é tipo assim, não, olha, os astros estão assim, ó, 2025 vai ser seu ano, hein? Pô, que 2025 você vai Não tem nada a ver. E não é, assim, necessariamente isso. Não é necessariamente. um Serve também. É um autoconhecimento que você ajuda a pessoa para que em 2025, se você quiser bombar, meu amigo, ó, 2024 Marte tá lá em cima, o Plutão tá chegando. Pode te o Plutão tá ajudar, de mas se novo, você ficar dormindo, você brother. fica esperto aqui. Exato. Caralho, Exatamente. legal, hein, velho? Mas Tá o vendo principal é isso mesmo. É uma linguagem que te ajuda a se entender melhor, a ter um autoconhecimento muito mais profundo, a entender todas as suas questões, a se analisar quando você tiver biruta das ideias, cheio de coisa, você vai lá, você fala, puta, Cara, Rafinha. Ó, vou falar, cara, ó. Se tem uma coisa que eu gosto pra caralho, é o papo raro, velho. Eu tô falando. O papo raro é foda. Eu vou achar aqui, ó. Eu vou achar, eu vou revelar aqui o nosso verdadeiro diálogo. Eu dei uma. A gente deu uma camuflada, né? Olha O olha diálogo só. foi o seguinte. ó. E aí, porque eu vou ler porque eu quero ipsis literis. Isso. Por quê? Porque eu mudei de opinião. Aí, ó, tá vendo? Olha só. Vamos chamar? Vamos. Podemos chamar? Podemos. O chamar é você. Chama ela. Beleza. Aí ele falou assim: não sei nada de astrologia. Aí eu respondi: nem nisso eu acredito. Aí ele falou: então vamos chamar. É isso que nós precisamos pra claro. Caralho, velho. Porra, você desmistificou. Não, como a gente Cara, chegou aqui. isso é o papo raro, velho. Começamos a falar de Obrigado, horóscopo, né? Aham. E é isso mesmo, cara. Puta, e agora caralho. eu sou um cara que já vou indicar, vou mandar psicólogo ao caralho. Vai pra Faz astróloga, cara. caralho. Vai lá, vai fazer seu mapa Vou na astral. psicóloga também. não, Eu tô mas- perdido. Vai fazer seu mapa astral. Primeiro, vai lá, vai entender. Porque os psicólogos também tem A gente conversou com a Adriana aqui, que é psicóloga, porque eu fiquei chateado, cara, não com ela, mas ela falou que o psicólogo não dá solução, velho. Porque meu sonho é ir no psicólogo, o psicólogo fala assim, ó, o seu problema, irmão, é isso aqui. Por exemplo, você, se eu for lá, você vai falar assim, ó, Rodrigo, seu mapa astral aqui, ó, você tem esse problema, tem mesmo. Então, você tem que... É diferente. É diferente, você tem que diferente. trabalhar isso aqui pra sair dessa porra, Sim. irmão. E o psicólogo não, e a pessoa que tem que achar a solução.
Aí fica complicado, né? Porque às vezes a pessoa não tem referência Ela não pra tem saber de nada, como que é. ela não sabe nada. E assim, eu acho que daí tem os efeitos, né? Porque daí na terapia, como você vai encontrando as suas soluções, né? É diferente de uma pessoa chegar e te falar. Muitas vezes chegar e te falar não vai adiantar nada. Só que... É por isso que eu falei, mas tem que fazer psicologia então. Sabe Mas- por quê? Porque nós vamos criar um novo método de psicologia. Eu falei isso pra Adriana. Um método new behaviorista. Né? Eu falei pra ela, o meu método é o seguinte, analisar o cara, aí você já manda um mapa astral lá, pá, já tem uma tendência do cara, aí o cara chega lá contando a história dele. É o plus, cara, a gente E aí, vai assim, ampliar ó, o negócio. E aí sabe o que nós vamos fazer? A nossa consulta vai ser tipo assim, R$10.000. Porque não tem a segunda consulta. É uma consulta e o retorno, porque nós vamos analisar lá, papapá, o cara contou os problemas, ó, meu irmão, seu problema é esse aqui, você tem que fazer isso, isso, isso. Pode ir, você tem um mês pra fazer que sua vida vai melhorar, o cara vai. Ah, o coach faz isso. Não, mas coach não, irmão. Os coach é tudo estelionatário. Você tem um estudo, nós vamos complementar o seu estudo com a psicologia e aí nós vamos ter ciência, entendeu? Aí ó, tá aqui, ó. vendo? Tá Eu vendo? estudo bastante. Eu estou psicologia. falando, Não, mas é que nós não podemos ser psicólogo. Porque não dá pra fazer uma prova lá e a psicóloga você tem que passar na faculdade. Tem que Então nós vamos fazer a fazer isso aí e aí nós vamos criar R$10.000. Quer, não quer, põe no seu cu. Aí o cara chega a 10 conto. Você vai contar a vida do cara, ó, acontece isso aqui. Deixa eu ter que fazer isso aqui, irmão, beleza? 2 meses você volta aqui e vai me contar. E o cara vai. Quando o cara volta, das duas uma. Ou ele volta e é sucesso, ou ele não volta porque morreu. Entendeu? Mas tá tudo certo. Ou Porque faleceu. eu fico chateado com isso, cara. Pô, a pessoa não me dá a solução. Mas se eu tô te procurando jovem, é que eu preciso da solução. Eu preciso do norte desse caralho aqui. E o cara, pô, não dá pra ficar 6 meses, análise 2 vezes por semana, pra você encontrar uma solução. Que de repente você precisa de solução a curto prazo. Pra isso a gente precisa de ter... Por isso que tem que existir várias coisas, né? Por isso que o coach tem que existir também, por isso que a astrologia tem que existir também. Às vezes a cartinha também tem que existir, a cartomante. A cartomante é importante. Ajuda as pessoas, né? Cada um recebe essa função. Então não dá pra gente... Tem Mas o coach não dá, cara. É porque tem os coach de ficar rico que são pobres. Tem os coach do sucesso que são sem sucesso. Esse dia eu recebi uma mensagem no meu Instagram. Melhore o seu engajamento, não sei o que lá, ganhe não sei quantos seguidores, parará, clique aqui. Aí você foi lá ver, né? Aí eu fui clicar no Clonaram Instagram o dele, ele tem menos seguidor que eu. Aí, velho. Porra. Se o método dele funcionasse, o cara tinha 1 milhão, tá ligado? O cara tinha menos que eu, né, cara? Ele tinha 1.000 e pouco, vai se fuder. Sabe o que é isso aí? Foi uma oportunidade de negócio. Tinha que fazer isso aí. Você ganha mais cliente que ele. Porra, Filho da lazarento. Pô, filho da puta. Ô, Dani, a gente tem umas perguntas pra você. Vou A pegar galera aqui, fez ó. algumas perguntas. Cara, por incrível que pareça, assim, algumas a gente já fez, a questão Sim. dos signos de relacionamento e tal. Mas perguntaram pra a Terra é redonda? Você é terraplanista? Você é terra globista? Não, e você ou não- tem, ó. ou isso Terra não tem nada a ver globista. com a astrologia? Irmão, e você não ri, porque no dia da bolsada, eu tava numa mesa onde o cara me jurou Que a Terra era plana. que a Terra era plana e que se o avião passar, irmão, explode. Ele jurou pra mim. E eu assim, E o limite é o Triângulo das Bermudas, onde somos aviões. Eu acho que já pode mudar de assunto. Esse cara é muito retardado. Puta que Olha que eu pariu. sou conspiracionista. O cara Tudo as falou teorias isso pra da mim, conspiração eu gosto de saber mas e eu é massa, acredito né, em cara? Mas muitas. é massa demais. Mas não tem como, né, mano? Porra, os telescópios lá, mau trabalho pra jogar os telescópios viram, a galera viu, não. tá ali. Eu mas- fiz essa pergunta. O mas homem por que então que não chegou chama- na Lua? Ele falou assim, não. Mas por que chama planeta, não chama globeta? São as teorias mais massas, né, irmão? Não tem como ganhar. Então não tem. Como é que você vai ganhar de um cara que fala desse? Não tem como. Outra coisa, Dani, a gente brincou ali, você falou que você é uma conspiradora alienígena. É. Vamos conspirar um pouco, cara? A pergunta é a seguinte aqui, ó. Já tem a pergunta. Você conspira com os ET. Contra ou é a favor dos ETs? Ou sobre os ETs? Como é que é essa sua Só tem vida conspiração, inteligente cara? na Terra? O que você conspira? O que você acha? Cara, não, eu acho que existe vida inteligente fora da Terra, dentro da Terra. Eu duvido se tem dentro da Terra. Eu duvido. Dentro da Terra. Dentro da Terra eu duvido. Fora da Terra eu acho que tem. Essa teoria é Atenção, antiga, não, hein? atenção, Renatão, ele não fez uma pergunta, ele fez uma afirmação. Conspirador alienígena. Profissão maravilhosa. Eu falei que você tava. Faz nada. Você vai no podcast de maluco, cara. Tô louco nessa porra, velho.
Mas e aí, cara, como é que essa conspiração? Você acha então que tem um ZT aqui? Tem certeza. Sim. Não, mentira, tô zoando, não tenho certeza. Mas com certeza existe. E existem muitas coisas que são encobertas. Mano, tem muito documento da CIA, da NASA, que ficou antigo aí, que ninguém viu, que ninguém foi atrás, mas que os caras têm vários tipos de contatos diferentes. Área entendeu? 51 lá, tudo escondido. É, na porra. lógico. E tanto é que agora que eles realmente afirmaram que aconteceu, né? Que eles encontraram lá o objeto voador não identificado e tudo mais. Então, isso vai começar a vir à tona cada vez mais. Vai ficar cada vez mais exposto. Só que aí, os conspiradores, até isso, a gente tá vivendo uma época muito obscura, muito complicada. Porque a gente não duvida de tudo agora, né? Toda informação que vem, a gente Sim, duvida. acho A que é gente fake duvida de news, tudo, né? a gente não sabe. A gente não tem mais certeza de nada. Se é real, se não é, se é pandemia, se a galera conspirou também e fez o negócio acontecer. E aí tem a galera que tá conspirando que isso vai começar a ser também, tipo... Ai, qual a palavra que eu quero usar? Manipulado. Que vão começar a colocar na conta do ZT vários acontecimentos que, na verdade, vão ser os próprios governos que vão estar agindo, que vão estar fazendo. Então, tudo tem que ficar esperto. Caralho, Você velho, pode é falar mesmo. que- Você pode falar que foi o ET que te surrou na rua. Mas foi. E foi mesmo. Caralho, Com aquela mesmo, força, irmão. Pô, é mesmo, cara. Dá pra meter umas teorias da conspiração. Mas do que caralho, ZT. quem tem contato mesmo, tem vários documentários que falam sobre esses contatos aí. Eles falam que a gente consegue ter esse contato através de meditação, de processos de intenção, assim. Tem muito relato. Tem muito relato de abdução, tem muito relato de... Sim. Pô, a gente tinha que arrumar o Gevaer, né? Que era da revista UFO. O cara daqui do Mato Grosso do Sul. Ele daqui? Vamos trazer Ah, esse os cara caras lá aqui, de velho. Corguinho. É, eu tenho um cara de Corguinho. Vamos trazer uns caras Vamos. assim. Sim, precisa- por vai ser favor, legal, velho, vai tem ser que legal. trazer pra gente escutar o que eles têm pra falar. É. Cara, aí o cara perguntou aqui, ele falou uma parada aqui, velho, eu não sei. Ó, pra você discorrer a respeito do fenômeno da viagem projeção astral. Projeção astral. Projeção astral é basicamente o seu corpo, sua alma Sair do corpo enquanto você dorme. Aham. E, teoricamente, a gente faz isso toda noite. Só que a gente não lembra, né? Porque você não tá com a sua mente... É que tem até uma brincadeira que fala que se você sonha comigo, eu sonho com você na mesma noite, na verdade a gente se encontrou. Tem umas loucuras pode ser, né? que fala disso. Ontem, que fofo. Aí, tá vendo? Ah, E pode ser verdade, a gente não sabe exatamente. Mas a projeção astral é basicamente isso, você sair do corpo à noite. E tem pessoas que fazem isso conscientemente. Uai, os livros espíritas é cheio desses relatos. Cheio desses relatos de pessoas que são levadas, né, no mundo espiritual e tal. Tem toda a olha aí, questão do cara. mundo Você astral. vai fazer? Vou fazer aqui, ó. Tá. Ó, o nobre amigo nosso aqui, o Bike Bahia, foi nosso aluno aqui. Brother. Ele perguntou, ó, sobre aliens, o que ela acha da história do Valiant Thor de 1957. Porra, aí ele me pegou, não sei não. Então, ele falou que, não, mas nós vamos atrás desse Valiant Thor Esse aqui. é Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiro do Zodíaco, esse cara. Você assistia Cavaleiro do Zodíaco? Pior que não, você acredita? Porra, Ah, não. assistia legal pra Ah, não. caralho. Você acredita? não. Eu via Sailor Moon, mas só Cavaleiro Assim, do ó, Zodíaco mas não. bem fraco sua infância, então. Mas eu assistia Sailor Moon também, tá legal. Mas, cara, por que, ó, qual que é o último signo? Qual que é o último signo? Sabe qual que é o último signo? Peixes, que era o Cavaleiro de Afrodite, irmão. Porra, as 12 caras, porra, eu fico arrepiado. Caralho. Eu acho massa demais, ai. Ó, vamos ver outra aqui, ó. Aí tem as perguntas mais pessoal. O cara perguntou aqui, sou de virgem. Qual signo bate mais com o meu? Signos de terra, Capricórnio, Touro e Peixes. Peixes. Que é o oposto complementar. Aí a Gabi perguntou aqui, ó. Touro e escorpião, dá casamento? Dá. Você tem que falar que dá, meu irmão, porque deve ser o namorado dela, velho. O cara tá tenso, casamento. você fudeu, Cara, brother. Touro e escorpião é o oposto complementar. Então é um daqueles que assim, que é difícil, mas que muitas vezes quando conecta muito. Valendo, aham. Olha aí, cara. Ó, aí o outro perguntou aqui, ó. Segundo Ramatsus. Ramatiz, que nossas reclamações viemos de outros planetas. Você, cara, ô, bicho, escreve direito, caralho. Tem uma história no meio espírita que fala dos exilados de Capela, né? Então, que a gente teria vindo... Que a população da Terra teria vindo desse outro planeta
E aí eles falam dos planetas de provas e expiações, planetas de regeneração. Hoje a gente vive num planeta de provas e expiações, né? Segundo essa teoria. Agora, querem saber o que eu acredito? Quero. Tô louco. Tô aqui pra isso. Então, lá na Suméria a gente tem a história dos Anunnaki, né? E existe um elo perdido entre como que realmente o ser humano saiu do macaco, né? Pra virar o Sapiens. E os teóricos dos antigos astronautas dizem que existiram vários seres extraterrestres que vieram e tinha aqui os hominídeos, né? E começaram a fazer experimentos genéticos, criar o ser humano como a gente conhece. A teoria dos Anunnaki seriam que eles eram seres desse planeta Nibiru, que era um planeta que também fazia parte do sistema solar, mas ele é de uma órbita diferente. E eles vieram para a Terra em busca de recursos, de metais nobres, principalmente ouro. Isso explicaria muita coisa, então faz muito sentido. E detalhe, essa história é toda uma história contada, tipo as escrituras mais antigas que tem, que são as escrituras dos Sumérios, tem essa história. Eles falam isso. Caralho, eles falam exatamente isso. Caralho, que massa. Que tipo... assim o ser humano surgiu, tá ligado? Porque aqui existiam os hominídeos, eles vieram em busca de ouro e começaram a depois fazer experimentos genéticos para que esses seres que tinham aqui ficassem mais inteligentes e pudessem trabalhar para eles. E aí isso conecta com várias outras histórias, por exemplo, de Lúcifer, que teria sido a história também do mito de Prometeus, que foi o deus que tirou o fogo dos deuses e entregou o fogo para os homens, né? Então houve esse momento de quebra, onde os deuses abandonaram os seres humanos e deixaram a gente desenvolver aqui. E aí entra todo o rolê da Atlântida, de muitas coisas que aconteceram naquela época. Mas, tipo assim, na minha cabeça, a gente com certeza foi criado por seres extraterrestres, a coisa da evolução muito natural. Certinho, Darwin não é desse jeito. Se você tá criando um macaco em casa, um dia ele ia virar um planeta dos macacos. É verdade, é verdade. Rafinha, não fala assim, cara. Que esse foi um dos argumentos que o cara falou do avião que bate na bomba. Você já viu o macaco virar homem? Ele falou isso pra mim, cara. Ele falou, você acredita em Darwin? Eu falei, acredito. Mas então, por que quando eu crio um macaco ele não vira homem? Eu falei, então, irmão. Tem milhões de anos e tal, rolê e tal, né? Eu fui pro São Paulo agora, férias, levei meu filho no zoológico e tal. Velho, o macaco é nós, velho. O macaco, tá todo mundo lá olhando os macacos, o macaco tava assim, ó, tipo numa rede, assim, ó. Aí ele olhava pra trás assim, foda-se, os caras. E os retardados tirando foto. Ele, foda-se, é nóis. Velho. É nóis. Ó, perguntaram aqui sobre a Era de Aquário. O que é Era de Aquário? O que a galera fala sobre Aquário que tá chegando? O que é isso aí? Tem, períodos, né? Períodos das eras. Uma era, se eu não me engano, eu não sei se são 25 mil anos, uma coisa assim. Nossa Senhora! Mas isso tudo acontece porque... Na época, quando começaram a contar as coisas lá no Egito, que tem, eu acho que é até a localização da esfinge lá, assim. Naquela época, era exatamente a constelação de Áries que ficava ali. Existe a precessão dos equinócios, que é um movimento que a Terra vai fazendo com o tempo, que ela vai, literalmente, meio que mudando de lugar. Então... A gente passou dessa época que eles construíram lá a esfinge e tal, que era mais ou menos a era de Leão, e hoje a gente está chegando nesse prelúdio da era de Aquário, né? Onde essa constelação que estava ali era Peixes, e ela tá indo para trás, né? Essa precessão dos equinócios acontece para trás, então a gente entra nessa era de Aquário. Basicamente, são ciclos. Então, a gente tem ciclos. Você tem o ciclo do Sol, que é um ciclo de um ano. Você tem o ciclo de Saturno, que é um ciclo de 30 anos, que ele demora lá e tal. Então, tem muitos desses ciclos. A Era de Aquário seria um ciclo grande, enorme. Cada era é um grande ciclo. A era, por exemplo, Jesus é o representante da Era de Peixes. Por isso que é o peixinho. O símbolo é o peixinho. Tá vendo? Para cada era teve esse profeta, né? Na época lá de Moisés, se eu não me engano, foi o touro, eles adoravam o touro, era uma coisa assim. Ou era o carneiro, que era de Áries. Enfim, cada era tem essa coisa, a gente estaria chegando nessa era de Aquário. Existe muita coisa lúdica por trás. Os hippies falavam muito dessa época, de que a gente vai entrar num mundo. Aí os espíritas falam que a gente vai entrar num mundo de regeneração. Agora a gente tem
isso combinado com a teoria da nova ordem mundial. Agora a gente vê essa tecnologia, né? O mundo está mudando muito. Então, estamos realmente mudando de era. O que acontece? O que vai acontecer? Mas assim... Não mas sabemos. esse tal do aquário é bom ou é ruim? Porque senão nós estamos fodidos. É muito tempo, irmão. Então, né? Vai depender do nosso avanço moral. Porque o que acontece? Aí agora entrando um pouco em futurologia, tudo isso que está acontecendo, né? A gente tá prestes a chegar num ponto aonde a genética, tudo isso, o ser humano vai ser completamente moldado e manipulado. Então, a ciência tá aí avançando a passos largos Cada e dia muitas mais coisas. rápido, Exatamente. A própria questão dos algoritmos, como os algoritmos vão comandar a nossa vida, essa questão mesmo da nova ordem mundial, a gente vendo aí eles colocando essa agenda para funcionar, eles querendo fazer um sistema global e isso tudo acontecendo junto com essas mudanças genéticas e tudo mais que pode estar rolando. Pode ser que seja o caminho natural das coisas e a gente esteja caminhando para uma evolução, e é isso aí, esse é o ritmo natural, igual os Anunnaki veio e fez a gente vai começar a se moldar de maneira diferente, ou a gente vai se perder completamente, vai todo mundo se matar. É o chip. O chip tá rolando já. É o chip da besta, você vai pro inferno, Rodrigo. E com essa mensagem aí, nós terminamos o episódio. Nesse clima. Esse clima legal, gostoso, vai todo mundo morrer. Puta que pariu. Vai pro inferno, Rodrigo. Caralho, não vou dormir hoje, tá ligado? Balei, irmão. Puta merda, bicho. Não, mas era com essa mensagem de esperança. Esse papo raro. Esse é o clima do Papo Raro de Natal. Páscoa. Puta que pariu, caralho, velho. Fiquem tranquilos. Páscoa é renovação. Prepara, irmão. Prepara, filho. Não, mas é tenso, cara. Caralho, Ô, fiquei velho. tenso, irmão. Tô te falando. Não, a gente tá prestes a viver uma distopia. Não, o que eu acho é o seguinte, cara. Nós chegamos num ponto, eu não sei como é que tá os Estados Unidos, outros países, mas no Brasil nós chegamos num ponto que vai explodir, irmão. Vai explodir. Não, e esse ano vai ser... Não, é esse ano. Esse ano é virada de chave, hein, velho? Vai ser Esse do ano vai caralho. ser o ano da Guerra Civil, irmão. Vai, velho, esse ano Se vai. não aconteceu lá na época da Dilma, lá do impeachment lá, vai. que eu e um naquela brother época nosso... tava todo mundo meio que junto. Não, mas era o seguinte, bem comum. mas eu e um brother nosso, professor lá da Uniderp, cara, a gente sentava no intervalo e eu conversava com ele assim, e aí, brother, o que você acha? Ele falava assim, irmão, eu acho que nós temos que comprar arma, irmão, e estocar comida, porque o pau vai torar. E o cara que falou isso pra mim é um cara que mora no meu coração. Então, tipo assim, não é uns retardados tipo eu, assim, né? O cara falou isso e eu falei assim, rapaz... E aí não aconteceu, né? Deus é muito bom, né? Pra quem acredita e tal, né? O aquário não chegou, talvez, né? Mercúrio tava de boa e tal. Mas agora, irmão, eu tenho certeza, cara, que vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. E já tá dando. E já Já tá tá dando. dando. Já tá dando. E aí o próximo ano... Quem sobreviver vai ser feliz. Porque não dá pra ser mais merda do que nós vamos fazer. E aí tá tudo bem. No final das contas, Exato. Thanos tava certo, né, velho? Tem que eliminar metade dessa galera aí. Vamos começar tudo de novo. Exatamente. Mas, Cara, bicho, eu tô satisfeito, cara. Eu tô emocionado, cara. Quer Tô falar muito mais alguma feliz, coisa? cara. Eu quero falar só que depois dessa última mensagem que você deu meio assustada, foi muito legal, Papo Raro, cara. Pô, Gostei Dani, demais, caralho, velho. Obrigado mesmo. Cara, adorei, velho. Adorei. Ó, vou falar, hein? Um dos melhores Papo Raros. Vamos ver, Papo Raro. Caralho, velho. Puta que Amei, pariu. Olha aí, gente. sucesso. E aí nós vamos fazer o seguinte, sabe o que nós temos que fazer? Ah. Nós temos que chamar o brother do ZT, irmão. ET. E aí você vem aqui pra E um conversar padre. com Eu ele. quero chamar um brother do ET e um padre. E um padre. É. Vai ser mal. Um padre é massa também. Lógico. Ô, Lecão, você tem um padre massa lá? Tem, pô. Tem? Aquele- Vamos chamar ele? Aquele que rezou o Lecão quando ele morreu, antes dele voltar. Fez extremunção no Lecão, o Lecão voltou. Chegar aqui, a primeira coisa que ele vai fazer é tacar com a água benta no cara ali. Mas não pode. Não, mas sério mesmo, se tiver um padre bacana lá que dá pra conversar de boa, traz ele, cara. Vamos trazer. Vai ser legal. Vai ser legal, Pronto. né? É isso aí. Pessoal, obrigado. Exatamente. Dani, Amo você, Dani. obrigado, show de velho. bola. Valeu, velho. Obrigado. Ó. Sucesso demais. E ó, suas redes sociais vão estar aqui em algum lugar aqui, a gente vai... Ó, eu tô sempre lá conspirando, Replicar, entendeu? boa. Tô sempre falando. Mas eu falo coisa ruim, mas eu falo coisa boa também. A gente tem esperança. Não, na foi só verdade, coisa boa, né? Tá eu louco. procuro Você a esperança. falou quase uma hora de coisa boa. É, não, Só que foi a legal coisa pra ruim que você caralho. falou acabou o mundo, né, irmão? Muito bad. Ó,
E se faltou alguma coisa, a gente marca outro depois. Ai, cara, eu vou amar, sério. Massa, Valeu, Dani. massa. Obrigado, velho. Valeu. Conspiração. Galera, Sucesso. beijo pra vocês. Até mais. Valeu, Até mais. valeu.